Boa tarde, gente. Estamos aqui no podcast Thiago Black, doutor, né? Ponto doctor. E meu parceiro de apresentação, Júlio Ataliba, nosso convidado, Cláudio Dias, o preto de direita, tá? Para quem já me conhece, Thiago, sou dentista, pós-graduado em psicanálise, também estou fazendo pós-graduação em saúde pública. A parte da internet, né? Não estou tentando buscar não só a polêmica, né? Agora a gente está buscando mais instrução, algo que eu e o meu parceiro de apresentação combinamos de passar algo para o público, não só a modinha, né? Sim. Que está em si, tá bom? E não sei se vocês conhecem, tá aqui o nosso amigo Júlio Ataliba, que ele vai dar as credenciais dele, que o currículo é grande aqui, não tô afim, né? E o básico. O cara é bilíngue, mano. Olha onde tá indo. Entendeu? O cara veio de terno. Olha que beleza. Entendeu? Aí ele vai passar aqui as credenciais dele, o intuito dele dentro aqui do nosso podcast, tá? E ele terminando, vamos passar para o nosso candidato, né? O preto de direita, Cláudio Dias. Combinado? Obrigado, Thiago. Obrigado, Cláudio. Meu nome é Júlio Ataliba, eu sou professor de comunicação, trabalho com isso há muitos anos, na área da comunicação em vários aspectos diferentes. Trabalhando com eventos sociais, agora também mais na área de mentoria e trabalhando com pessoas que precisam adquirir confiança para vir aqui fazer isso que nós estamos fazendo, isso que inclusive um candidato na área da política precisa ter a confiança para fazer, usar técnicas para fazer. Só que o meu papel principal hoje aqui é agir como um cidadão preocupado, que quer obter informações, que quer entender melhor e usar o microfone que nós temos aqui para que vocês também possam entender tudo o que está acontecendo do ponto de vista do Cláudio aqui, que é um preto de direita, e o que ele pode passar para nós. Eu vou tentar representar vocês, o Thiago também, para que nós possamos, assim, ser claros e entendermos tudo que está passando, quais são os planos, quais são os desejos, quais são os inimigos contra os quais o Cláudio luta. Então a ideia é trazer informação e você ficar cada vez mais pronto para votar melhor. A hora está chegando. Cláudio. É você, meu amigo. Obrigado a vocês aí, tá? Tô muito feliz de estar aqui com vocês e mostrar o que de fato, quais são os nossos projetos, né, na política, e o que nós vamos apresentar aqui também. Espero que vocês gostem do podcast. E a informação é a alma do negócio. Sem informação, nós não chegamos em lugar nenhum. Para quem não me conhece, eu sou o Cláudio, o preto de direita da internet, mas antes de ser o preto de direita, eu era apenas um cara comum na internet que ficou revoltado e resolveu colocar o nome à disposição na política. Para quem não me conhece também, repetindo, muitos já sabem disso, eu sou um ex-interno da FEBEM. E muita gente, meu irmão tá aqui também, muita gente pergunta para mim, mas por que você foi para a FEBEM? Né, eu fui para a FEBEM com 4 anos de idade, abandonado pelo pai, a mãe com tuberculose. E fiz da minha vida algo assim, hoje eu levo para mim, impressionante. Eu dei certo. Então, esse é o Cláudio que vocês vão ver aqui no podcast. Perfeito. Vamos lá, candidato. Primeira pergunta que eu quero fazer, que eu tô louco para fazer. Seu principal tema de campanha, seu principal projeto. Vamos lá. Cara, quando começou isso, eu tenho um filho autista. E meu filho, eu tinha um certo receio, né? Porque quando você fala em autismo, automaticamente a gente fala que pensa num problema mais grave, como uma pessoa que vai ter problema mental, né? No primeiro momento, muito preconceito. Candidato, desculpa, qual grau? Graças a Deus, grau 1. Grau 1? Perfeito. E quando eu falo graças a Deus, porque as pessoas romantizam muito. Ah, não. A gente vai entrar nesse tema. Então, porque assim, a pessoa romantiza demais, a coisa não é bem assim. A gente vai entrar nisso. E o que me levou a entrar nesse projeto, ter esse projeto como tema principal na minha campanha? Lógico, meu filho é autista, e quando eu fui buscar tratamento para ele, é muito complicado o tratamento, mas muito complicado. E outra coisa, nós pensamos muito na criança ou na pessoa que tem autismo, mas nós não olhamos quem convive com autismo. O pai, a mãe, o parente, que ele também precisa de um tratamento psicológico. Ele precisa de uma formação para poder lidar
com esse tipo de problema, porque é um problema. Nós não devemos romantizar, é um problema. Então, a minha base na campanha vai ser justamente essa, trabalhar com o autismo e com as pessoas também que têm pessoas que têm autismo. Essa é a principal. Perfeito. Mas eu digo assim, vamos lá. Esse é o seu tema, certo? Vamos lá, o que você pretende apresentar, né, de uma mudança? Porque assim, a gente sabe da sua parte polêmica, certo? O que você tem de principal para apresentar no seu plano de campanha, que você vai, caso sendo eleito, é o que você vai defender? Entendeu? 2, você falou do autismo, lógico. Sim. Tem outro também que é muito interessante. Por nós também, falo nós porque meu irmão está aqui, Tranquilo. por eu ter sido da FEBEM, trazer esses jovens também para o primeiro emprego. Eu lembro que a minha carteira foi assinada com 13 anos. Boa, boa. Eu trabalhei de office boy, foi com 13 anos de idade. Também trabalho de office boy. Então a gente conhece bem o que é Tá isso. quantos anos, Júlio? 37. É o mais novo. Pelo amor de Deus. Tá um Pelo amor molecão. de Deus. Mas nós que Tem nem barba branca direito. trabalhamos como office boy. Sim. Nós tínhamos a oportunidade de trabalhar, ter o nosso dinheiro, até poupar dinheiro nós tínhamos na época. Certo. E hoje tiraram isso dos jovens. Então um dos meus projetos também é colocar o jovem num curso profissionalizante onde o Estado ajuda a empresa a bancar esse jovem. Pelo menos por 3 horas, você paga um salário para ele, junto com o Estado isento o imposto, a empresa paga, e ele começa a se profissionalizar dentro dessa empresa. Certo. Esse também é um dos meus projetos. O meu projeto de campanha é sempre baseado em pegar o jovem, tirar o jovem da rua. Porque nós acusamos muito o Estado, mas nós não pensamos como dar alternativa para o Estado tirar esses jovens da rua. A gente está falando sempre assim, vamos lá, vamos aumentar a pena para jovens, vamos diminuir a maioridade penal. Eu concordo, porque o jovem é responsável. Se ele pode votar, ele pode assumir seu erro. Agora, nós não achamos alternativa para que ele não chegue a cometer o crime. Pelo menos dá a possibilidade dele falar assim, não, você teve chance, cara. Você teve chance. Então, essa oportunidade também eu quero apresentar para os jovens. Eu quero fazer uma pergunta com base nisso. Eu já estava planejando fazer essa pergunta em algum momento e a oportunidade surgiu antes do que eu pensava. Achei que ia demorar mais. Vamos lá. Que tipo de problema você vê que é responsabilidade do Estado consertar e quais problemas não adianta votar para consertar? Porque tem coisas que eu entendo que são instituições diferentes dentro da sociedade que têm uma atuação maior ali. Então, tem coisas que as empresas ou o mercado de trabalho tem que endereçar. E às vezes quando o Estado se mete, pode mais atrapalhar do que ajudar. Mas tem coisas que se as pessoas esperarem demais também vir um político para resolver, não vai dar certo, talvez. Então, nesse caso aqui, de dar uma chance para os jovens para que eles deem certo, aumentar a probabilidade, certo? De que eles tenham uma vida de sucesso lá na frente. O que é Estado? O que é sociedade? E dentro da sociedade, como é que você dividiria obrigações ou responsabilidades para ajudar os jovens? De novo, eu tenho que voltar lá atrás. Porque quando nós estávamos na FEBEM, nós não tínhamos só, nós não ficávamos só lá. Nós tínhamos um núcleo profissionalizante. Então, o jovem mesmo, antes dele ir para a escola, ele ia para um núcleo profissionalizante. E lá ele aprendia várias profissões. E de lá, eles encaminhavam nós para uma empresa, e a empresa, tendo a isenção de imposto, colocava esse jovem na empresa, esse jovem aprendia o trabalho, ele tinha que ter no mínimo uma 4ª série. A gente tinha que ter no mínimo uma 4ª série. E colocava esse jovem para trabalhar. Quando eu falo o Estado, se o Estado tirar a carga de cima do empresário para que o empresário possa investir, até porque a mão de obra hoje está escassa, certo? Está muito escassa, dificilmente arruma alguém para trabalhar. Se o Estado ele tira essa carga tributária de cima do empresário, o empresário tem dinheiro para investir no jovem. Porque o jovem aprendiz é com 16 anos, mas não é o jovem aprendiz. O jovem vai para a empresa, eu trabalho com o jovem aprendiz, ele vai para a empresa para trabalhar e tirar o dinheiro dele. Ele não vai para aprender. O que acontecia antes, nós aprendíamos a profissão e de lá nós exercíamos a profissão. Hoje não. O jovem aprendiz ele não vai para aprender. Ele vai só para ganhar o dinheiro. Acabou, bateu 18 anos, ele vai embora. Acabou. Entendeu? Thiago, à vontade. Só mais um ponto aqui, porque isso é interessante do ponto de vista de esquerda e direita, ideologia, e como essas ideologias olham a sociedade e propõem soluções diferentes para elas, tá? Uma crítica que se vê se fazendo muito à direita é a questão de, olha, você tem a sociedade e o indivíduo não é...
existe a diferenciação entre o coletivo e o individual. Sim. A direita tende a individualizar mais os debates e os problemas. Em certa parte, eu até concordo. Mas eu tô vendo que a sua proposta tem um viés um pouquinho diferente dessa direita aí que o pessoal apresenta. Por quê? Porque você está preocupado Sim. com o jovem. Você propõe a redução da maioridade penal, mas ao mesmo tempo dar essa chance. Como é que você chegou nessa conclusão? Foi estudando? Foi sua experiência de vida? Você tem embates dentro da direita por conta dessa sua posição? Então, até hoje eu não debati com ninguém da direita. Até porque a maioria dos candidatos, eu sou de direita, vocês me conhecem, tanto é que é preto de direita. Eu não tenho problema nenhum em falar isso. O problema é quando você pega o pessoal da direita, que é o tipo objetivo, ele vai objetificar a coisa. Tipo, então, tem que ser para ontem. Só que não vê o que vem lá atrás. Que nem eu tô dando aqui para você a proposta do autismo. Eu não tô falando só da pessoa autista. Eu tô falando em volta da pessoa autista, tem uma pessoa que trabalha com autismo. E a maioria são mulher. Eu vou voltar no que você falou, só para você ter uma ideia. Ninguém pensa na mulher, na mãe. Ninguém pensa no psicológico da mãe lidando com a criança. E romantiza. É a mesma coisa. Quando a direita ela fala, ela não quer, às vezes não quer resolver o problema. Ela cria-se também um problema. Porque justamente, aí vou dar uma de um mês aqui, porque o problema ela não pensou lá atrás como resolver. Tudo bem, é que nem eu falei pra você, vamos abaixar a maioridade penal. Mas você concorda comigo que a maioria desses jovens também, não digo todos, mas vamos dizer aí que 50%, se tivesse feito um curso, se tivesse se profissionalizado, se tivesse entrado numa empresa, ele já estava fora da rua? Porque nós temos a opção para esse jovem, correto? Não é uma coisa de direita e esquerda, é uma coisa de jovem, é uma coisa do seu filho. Então se a direita também não começar a pensar assim, não adianta. Não adianta só pensar, vou matar jovem. Ah, o jovem matou, vou matar jovem. Isso não vai resolver o problema. Eu falo porque eu tive a experiência. Quando você faz uma pergunta para mim, uma pergunta dessa para mim, é porque eu tive experiência. Então não é só matar o jovem. Não é só o jovem é culpado de tudo. O que nós estamos fazendo com esse jovem? Como é que nós vamos tirar ele da rua? Correto. Como é que nós vamos trabalhar com esse jovem? Nós temos que pensar nisso. Senão nós vamos acabar matando todo mundo. Entendeu? Então, candidato, já entrando nessa questão de oportunidade para o jovem, certo? Oportunidade para o jovem, não só a questão da ressocialização, né? Pós-FEBEM, não é FEBEM não, né? Que agora é Fundação Casa. Fundação Casa. Fundação Casa. Hoje é maneirado um pouquinho. Não vai cair o vídeo aí, entendeu? Vamos lá. Mas não só a ressocialização, né? Tem também o jovem periférico, comum, certo? Aí é o ponto que a gente vai entrar, que todo mundo discute. A questão das cotas, certo? Você acha as cotas efetivas para você conseguir ingressar um jovem periférico dentro de um curso técnico ou dentro de uma faculdade, ou foi um projeto mais para dar brilho aos olhos, né, mas com pouca efetividade? Muito pouca efetividade. Quando você fala da cota, você fala cota racial, né? Cota racial. A cota racial foi em 2012 pela Dilma. Sim. Você já vê que... Não é que eu sou contra a esquerda, mas quando vem da esquerda, negou, a gente começa, sabe... Vem sempre porque assim, meu, cara, é assim. O que acontece? Muita gente fala assim, ô Preto, você é contra a cota? Não, eu não sou contra a cota. Eu sou contra a cota racial. Por quê? Porque a cota racial virou um cabide de voto. O negro ele não é beneficiado. Nós estamos aqui com 1, 2, 3, 4, 5 negros aqui. Vocês que tiveram cota? Eu tive. Vou assumir. Beleza. Eu tive. Vai. Em 2009. 2009. 2009. Não, então você teve cota. Não, negou. É. Então voltando. Cota racial. Olha, A cota racial começou em 2012. eu peguei o ProUni. Eu Não. fiz o Enem e fiz Então a... você pegou a cota normal. A cota racial. foi normal? Porque a cota racial começa em 2012. Eu jurava que era racial até Não. hoje. Não. A cota racial ela começa em 2000. A cota já tinha. A cota social é aquela cota onde você distribui para pessoa com deficiente, Sim. para índio e para periferia. Sim. Em 2012 foi estipulado a cota racial. Ah, 2012. Tá. É isso que eu quero falar. Por isso que eu acabei de falar. Eu não sou contra a cota. Eu sou contra a racial. Eu fiz a Por prova que em a racial? 2009. Foi 2009 e janeiro saiu meu resultado. E em agosto de 2010 foi quando eu entrei na faculdade de Por que odontologia. que eu falo da cota racial? Certo. Porque o negro já tem direito à cota. Ele só tem que estudar. Ele vai estudar, ele passa, ele entra. Porque na periferia, quando nós falamos de periferia,
Nós temos mais pessoas brancas e pardas do que negros retintos. Sim. Se você olhar para a periferia, o quadro da periferia não é negro. A pessoa, é que assim, para as pessoas, o pardo ele só presta. Não vai cair, não. Eu não vou falar, mas. Não, mas o pardo ele tem limite. O que o pardo é? O pardo, quando ele é pardo, quando ele é bem sucedido, Olha, quando ele é rico, quando ele é dentista, certo? Quando ele é comunicador, quando ele é chefe de cozinha, ele é pardo. Agora, quando ele é assassino, quando ele é presidiário, quando ele é traficante, ele é preto. Quando ele é da periferia, ele é preto. Então, a cota em si, ela não foi estipulada para o negro. Ela foi criada para fazer o quê? Olha, eu preciso de voto. Aí fala, e olha que é pior, fala que a cota é para negros e pardos. Tem a Bueno, como é que é o nome dela? Da Parditude. Eu esqueci o nome dela, eu vou lembrar Não, aqui. tranquilo, tranquilo. Eu vou lembrar. E Bueno, alguma coisa Bueno. Ela fez um estudo muito bom falando de parditude. Não foi aceito o TCC dela. Eu sei quem é essa moça. Não foi aceito o TCC dela. Aí fala pra mim, cadê o pardo aí? Então, a cota em si foi uma jogada do PT para colocar nós negros na casinha. É que o negro não. Tem muito negro que não se toca, mas para colocar nós na casinha. Um adendo. Não aceitaram o TCC dessa senhora, mas esses dias aceitaram um TCC de uma moça que ela colocou antes Elise Matsunaga do que Elisa Samúdio. Você viu isso? Eu falei, como é que aceita um TCC desse? Tipo, você tá defendendo uma pessoa, né, que tirou a vida de outro. Ah, que traição. Traição não é motivo pra tirar a vida de ninguém. Não, acho não. Entendeu? Aí não aceitaram um TCC importante desse? Entendeu? Um trabalho muito, assim, um trabalho dela, eu esqueci o nome, pesquisa aí pra mim. Beatriz Bueno. Aí, ó. Beatriz Bueno. Um TCC, assim, eu li por cima em PDF, ela lançou até um livro. Cara, assim, muito bom, só que não passou. Por quê? Porque vai de encontro ao que é negro. Quer dizer, eu não posso tirar esses 50% de negro da cota do Brasil. Entendi. Esse negro tem que ficar na cota de 50%, o pardo negro. Porque se eu tiro o pardo, o negro cai para 10%. Então não é mais jovem negro que morre na periferia. E assim, candidato? Correto? Se tivesse nas suas mãos, assim, de uma forma, assim, sucinta ou em tópicos, né? Se tivesse na sua mão uma votação para você fazer o ajuste de cotas, né? Para ficar dentro de uma proporção, por exemplo, uma cota social que já abrange a periferia em si e, por consequência, vai abranger muitos negros, né? Sim. Porque tem muitos negros na periferia. Sim. Então, se tivesse nas suas mãos a votação ou fazer um projeto, o que você ajustaria nessas cotas, em alguns pontos aí, né? Para a gente entender. Primeiro. E que você considera que ficaria o ideal. Primeiro, tem que receber abaixo de 10 mil reais. Certo. Tem que receber abaixo de 10 mil reais. Isso, renda familiar. Renda familiar. Ok. Abaixo de 10 mil reais. Primeiro, não pode ter falta em escola. O aluno não tem esse negócio de passar. Ele tem que merecer. E antes de entrar, tem que ter um curso. Para ver se de fato ele merece a vaga. Porque a vaga ela tem que valer como ouro. Porque vai durar para a vida. É para a vida da pessoa, é para o resto da vida. Isso é verdade. Entendeu? Aí você pega qualquer pessoa e coloca lá. Aí aquela pessoa que de fato estudou, teve todo o procedimento, todo o processo para entrar na faculdade, ele não consegue entrar por causa da cota. Tem pessoas brancas que eu conheço que não entrou na cota porque a pessoa negra ia entrar. Muitos não entraram na cota, sabe por quê? Porque 10% da cota era para negro, a cota tem que ficar fechada, ela não pode. Não pode entrar outra pessoa. Que a cota fique lá parada. Entendeu? Entendi. Mesmo que ninguém vai estudar lá, mas ela tem que ficar lá, porque se surgir um negro, a cota tá lá para ele. Então, fizeram a cota para mim, a pessoa tem que estudar muito, muito mesmo, ser responsável, não ter antecedente criminal, não andar com... ela tem que ser praticamente perfeita, porque é pro resto da vida. Ela tem que entender que ela tá tirando a vaga de uma outra pessoa. Ela tem que merecer aquela vaga. Entendeu? Ela tá tirando a vaga, só para fazer essa analogia, tá? Sim, sim. Se ela entrou, outra pessoa não vai entrar. Então ela que valoriza essa vaga de cota. Porque cota não vai acabar, né? É uma utopia. Esse negócio de que nem o Guto Zacarias falou, olha, vamos acabar com a cota. Isso é mentira. Isso é mentira do cara. Certo? O que eu posso fazer é melhorar como a pergunta que você fez, que é pertinente. Como melhorar a cota? Agora acabar não vai acabar. Como melhorar? A pessoa tem que merecer. Eu tenho uma pergunta com base nessa questão de vai acabar, não vai acabar, fazer promessas que são difíceis de serem cumpridas, porque nós entendemos que para você fazer um projeto com uma alteração muito profunda na sociedade, você precisa de apoio, você precisa de votos lá na Câmara. Qual é o seu plano, qual é a sua abordagem, se é que você planeja
fazer um diálogo com a esquerda, fazer pessoas, ou pelo menos no mínimo eleitores de esquerda, te ouvirem mais. Você pensa em como alcançar essas pessoas que hoje em dia, por exemplo, são eleitores do Lula? A maioria dos projetos que eu falei aqui, nego, pega os dois viés ideológicos aqui. Não é coisa para a direita nem coisa para a esquerda, é para a sociedade. Até agora eu não fiz um plano de governo aqui, de deputado, pensando na direita ou pensando na esquerda. Tudo que eu tô falando aqui serve para os dois. Sim, certo? sim. Serve para os dois. Como é que eu faço para dialogar com a esquerda? Eu costumo dizer que nós temos 3 tipos de esquerda. Nós temos a esquerda, a pessoa que está conhecendo a esquerda agora. Nós temos aquela pessoa que foi para a esquerda, que simpatizou com a esquerda. E nós temos aquela pessoa que é a esquerda radical. Essa daqui eu esquece. Essa não muda. Essa daqui não muda. Agora, essa aqui de baixo dá para se pensar. Porque tem várias pessoas que já vieram falar comigo, pô, seu projeto é legal, porque ela também tem um filho autista. A ideologia, ela não escolhe quem é ou quem não é. A ideologia não, a doença, o autismo, a violência, um vagabundo não chega em você e fala assim, olha, eu vou te roubar, você é o quê? De esquerda ou de direita? Ó, a mãe é autista, o projeto é pra quê? É pra esquerda ou é pra direita? Pô, ela tá sofrendo com o filho dela. Então, como é que eu vou atingir essa base da esquerda? É falando a verdade. O que eu vou fazer é isso. É como você falou, eu não vou mentir, inventar coisa mirabolante para falar, olha, para agradar você. É mentira. Agora, você quer me escutar? A gente pode conversar, sentar, trocar uma ideia, sem problema nenhum. Agora, eu não vou mentir falando que, olha, eu vou aceitar suas propostas, ainda mais vindo da esquerda. Então, radical. Eu só quero fazer mais uma pergunta nessa mesma linha, porque assim, eu imagino que o seu principal objetivo a gente pode concluir que é o benefício da população brasileira em geral, certo? Antes, então, da política, antes de um candidato ou de outro, eu entendo que você está em um partido e você apoia um candidato, porque você acha que esse candidato vai cumprir esse objetivo primário, que é o benefício do Brasil. O que é que você está disposto a abrir mão, ou até o caminho do meio? Quantos passos você pode dar em direção a uma pauta de esquerda, ou algo que não seja tão de direita assim, do ponto de vista de você formar uma aliança e passar um projeto difícil, por exemplo? Para ficar mais fácil de responder essa pergunta, você pode responder com base em uma área da sociedade. Olha, para votar algo sobre saneamento básico, eu me uniria, eu faria alguma concessão. Ah, não, com certeza. É o que você acabou de falar. Se é algo para a sociedade, não tem como eu não votar. Entendeu? Não tem um exemplo. Vamos tentar urbanizar a favela. Eu vou votar contra porque eu sou de direita? Vamos melhorar a saúde. Eu costumo dizer aqui que uma das melhores prefeitas de São Paulo se chama Marta Suplicy. Eu não suporto ela, tá? Que fique bem claro isso. Tranquilo. Mas a gente tem que ser justo. Ela fez um dos maiores benefícios da Marta Suplicy foi o bilhete único. Então eu tenho que ser justo. Eu também não tô aqui para, olha, massacrar o PT até que tem a maioria que não presta, tem. Mas o que é um projeto social? É quando você abrange a sociedade. Agora, quando você faz benefício para um certo grupo de pessoas, aí me incomoda. Agora, se é para uma sociedade, pô, por que não? Que nem você fala para mim, o Paulo Maluf. Paulo Maluf não era de esquerda. Mas você anda nas rodovias, quem usufrui? É só o pessoal da direita? O pessoal da esquerda também usufrui. Então, quando pensa em sociedade, beleza. Agora, outra coisa já fica um pouco mais difícil. Thiago. Então, voltando a falar no autismo, é até interessante, no bom sentido, você ter, né, o convívio familiar com o autismo. Por quê? Eu vou até falar olhando ali. O que está acontecendo? Virou uma febre de diagnóstico. Entendeu? Uma febre. E assim, no meu entender, esse tanto de diagnóstico de autismo, tudo grau 1, né? Grau 1, todo mundo é grau 1. A pessoa fica em casa, gosta de assistir um filme lá quietinho, pronto, autismo. Entendeu? Não, é absurdo. O cara às vezes é meio tímido assim pra conversar com uma menina, autismo. Não, e o pior é que tem gente laudando isso. Sim. Entendeu? E tá ridículo. E qual que é o problema? Que além de atrapalhar, né, quem realmente, né, quem tem o dinheiro para ir no particular, perfeito. Agora, quem não tem dinheiro para ir no particular, quer ir no público, mas tem que enfrentar uma fila de pessoas que às vezes não sabe buscar um trabalho, não sabe conversar com o pai e mãe, tudo acha que é autismo. E para mim, eu acho que atrapalha esse excesso de diagnósticos. Sim. Entendeu? Atrapalha muito.
E assim, dentro lá de uma votação, um possível projeto, tá? Teria como, né, eu não vou entrar muito, que não é minha área da saúde, mas teria como estruturar melhor esses laudos de autismo que tá saindo para cima e para baixo, sabe? E só terminando, e você viu o tanto de influencer agora que aparece, eu tenho autismo? Entendeu? E fora que estão usando, agora vou até fazer uma brincadeira aqui, estão usando aquele colarzinho de girassol como chicotado em todo mundo na rua. Isso é verdade. Sim. Entendeu? A pessoa quer passar por você, quer dar uma ombrada e exibe o colarzinho. Que é isso? Tem só para corrigir, tem dois, o colar que você estava dizendo de girassol é para quem tem depressão. Perdão. O outro é um coloridinho do quebra-cabeça. Quebra-cabeça que é do autismo. Eu confundi. Isso. Né? Mas sabe, usam do tema autismo, né? Aí deram um laudo para a pessoa, grau 1, né? E usa aquilo tanto nas redes sociais para falar o que bem entende, sim, né? E como na rua para desrespeitar todo mundo. Sabe quantos vídeos a gente viu aí? Muito. Né? Que a pessoa tava às vezes com o colar assim escondido, não dava para ver. Ela foi pedir preferencial e a pessoa falou: não, você não. Pronto, acabou o mundo. Eu tenho preferência, não sei o que, sabe? Isso é ridículo. Cara, mano, demais. Tem como, assim, eu tenho fazer essa estruturação? É possível? Tem. Para fazer um laudo melhor, né? Algo mais refinado. Sim, passar mais no pente fino, né? Teve até um caso interessante, foi no aeroporto, onde o cara, um babaca, ele falou: olha, eu vou mostrar para vocês como ser preferencial. Eu tenho autismo e tal, ele com o cordãozinho do autismo. Aí ele falou: é só virar a cara assim e pôr a língua pra fora. É só virar a cara e colocar a língua pra fora. Mas olha só a idiotice do cara. Então, aí ele foi e passou. Bom, se ferrou, né? O pessoal pegou, já tirou o cartãozinho dele, não tem problema nenhum. O que você tá falando é um projeto também que eu tenho. Tá incluído no... O que é? Criar pequenos centros na própria comunidade. Porque dentro da comunidade nós temos psicólogo, que é o que o autista precisa. Psicólogo, psiquiatra, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, pessoas que lidam com o autismo. Tanto é que o que você falou realmente é muito caro. Tá? Meu filho passa por 4 sessões toda quarta-feira. Então são 4 sessões. Se fosse pagar hoje, pagaria R$130 cada sessão. R$130 cada sessão. De fato, uma pessoa que recebe um salário mínimo, que tem uma renda baixa, não vai conseguir pagar isso. Então um dos meus projetos também é esse, é colocar centros pequenos, não é aquele baita centrão. Mas tem uma pessoa na comunidade que é psicóloga. Ela cria lá o consultório dela, onde ela atende essa pessoa na comunidade. Entendeu? E faz uma parceria com o Estado. Dá para fazer uma parceria com o Estado. Dá para fazer uma parceria com o plano de saúde. Ela atende na própria comunidade. Ela não precisa nem se deslocar. Ou até a mãe mesmo, que mora na periferia, muitas das vezes, que nem eu vinha para Tatuapé, fazer o tratamento do meu filho. Sim. Já tá lá. O pessoal faz o tratamento lá. Então, é assim, vai arrumando soluções. É difícil? Vou falar, Porque tudo na política envolve dinheiro, cara. Tudo na política. Um dos maiores problemas do Brasil não é só o projeto, é o dinheiro. Porém é que o dinheiro tem. E dinheiro tem, tá? Dinheiro não é tem. pouco, tem. Só que se você não agradar um lado ou agradar outro, ou não agradar aquela pessoa que vai fazer com que o seu projeto venha a passar, o projeto não passa. Não passa. Essa eu acabei de escrever, tá escrito aqui quanto custa. Era a pergunta que eu ia fazer. Exatamente nesse sentido. E é por isso que eu falei da questão do alcance entre pessoas de ideologias diferentes. A política partidária eu entendo que é complicado. Hoje em dia eu vejo que existe um incentivo muito maior para briga, para treta, como o pessoal costuma dizer, ao invés da conversa e do entendimento. Então, já que existe esse tipo de problema na sociedade, como é que você pretende tornar o trabalho do Estado mais efetivo? Para que, por exemplo, uma política pública como a que você quer implementar, para que ela seja executada e ela funcione. Você tem um plano? É uma questão assim, eu vou lá votar e isso tem que acontecer? Nego, a minha vida ela é baseada em planos. Eu não faço nada se eu não planejar. Quando eu comecei minha vida, só para resumir rapidinho, eu planejei o que eu ia ser. Quando eu saí da FEBEM, porque eu contei a história do meu irmão que não deixou ir para a vida do crime. Quando ele falou para mim, você não precisa fazer isso, cara, você é inteligente pra caramba, vai estudar, cara, porque você
você vai arrebentar. E ele foi pegar ferro velho, porque eu falei pra ele, eu não tenho coragem de pegar ferro velho. Não tenho coragem de... Não, eu não vou pedir também, não. Eu vou meter os canos. Quer dizer, olha só a loucura. Você tem coragem pra meter os canos, mas não tem coragem de pegar um ferro velho onde você não vai prejudicar ninguém. Vai prejudicar você. Se você vai roubar, você vai prejudicar você. E também outra pessoa que vai ser assaltada. Depois que ele falou aquilo pra mim, cara, eu comecei a planejar minha vida. O que eu queria ser. Até onde eu queria chegar. E toda vez que eu chegava num patamar, eu falava, pô, aqui pra mim tá bom. Mas aí vi uma voz e falei, cara, você pode mais. Então, tipo, eu comecei como ajudante de cozinha. Eu falei, tá legal, porque pra quem não tinha nada, o cara falou, pô, cara, não, cara, você consegue ser cozinheiro. Eu falei, pô, eu consigo ser cozinheiro. Fui ser cozinheiro. Cara, dá pra você ser um cozinheiro líder. Então, você tá entendendo? Então, eu fui sempre colocando na minha cabeça, projetando, até chegar chefe de cozinha. Então, quando eu chegar no congresso, o meu planejamento é pegar as pessoas que, primeiro, que têm o mesmo viés que eu. Porque senão, cara, não vai. Você pode ter o projeto para a sociedade. Se não for se não tiver aquela pessoa para apresentar o projeto, não passa. E tem que ter projeto, tem que ser pessoa que tem nome. Senão, não passa. A minha ideia, primeiro, é pegar essas pessoas. Para convencer as outras pessoas da esquerda menos radical a entrar na base comigo. Porque a política é com convencimento. Não adianta eu falar para você, olha, eu vou fazer, vai acontecer, eu vou arrebentar. Cara, não dá. Então, tentar trabalhar dentro do Congresso, convencer os deputados de que aquilo não é bom só para a direita, nem só para a esquerda, mas sim para a sociedade. E o pessoal vai ter que decidir. O seu perfil, ele colabora com essa abordagem que você planeja ter? Ia chegar. Ia chegar. Não. Mas aí, também foi com o meu perfil que as pessoas de direita começaram a entender que existe sim preço de direita. Se você pode pegar 4 anos atrás, se você falar que era de direita, era uma guerra, cara. Ah, não, esse começo eu vi. Eu lembro de um vídeo que ele postou, acho que foi seu primeiro vídeo que viralizou, que era... Ai, meu Deus... Era sobre aquela mudança da lei, né? Da injúria racial. E crime de racismo. Entendeu? Né? E que ele falou, a partir dessa lei aqui vai complicar muito a vida profissional do negro. Né? Isso. Muitas empresas vão ter receio de contratar um negro porque vai criar esse estigma. Foi o seu primeiro vídeo. Sim, foi o primeiro vídeo da internet. Aí depois... Foi viralizando, recebeu alguns desafios aí, né? Viu um pessoal de esquerda chato pra cima dele. Aí foi lá e montou, que é o Movimento Negro de Direita. O MND. Movimento Negro de Direita. Movimento Negro de Direita. Aí daí eu acompanhei um pouquinho assim, falei, cara, agora do nada, pô, candidato a deputado. Então, quando você fala assim, tipo, ajuda, cara, não ajuda por quê? Quando eu comecei, ninguém... Cara, o cara deve ser um burro, deve ser um ignorante, porque eu fiz um negócio muito simples. Eu tava no sofá, eu falei, pô, cara, isso vai prejudicar o negro pra caramba, vou fazer um vídeo. Cara, mas não tinha intenção nenhuma de internet. Eu tava muito bem, obrigado, no sofá, tava... daqui a pouco minha enteada falou, ô Cláudio, nossa, você tá aparecendo até no jornal, seu vídeo tá bombando, porque eu não seguia a internet. Deu 1 milhão e pouco, né? Putz, nossa, arrebentou, cara. Eu ganhei, e vendo seguidor, tava com 10, 17, 20, 30, 40, 50 mil seguidores. Eu falei, rapaz, o que tá acontecendo? E aí começou os caras a vir esse tal de hater. Só que aí é que tá o problema. Os caras acharam que ia fazer o que fazia com os outros. Ah, não, vou começar a falar, esse cara vai começar a pirar, daqui a pouco ele, tira a própria vida ou para. Falei, o quê? Eles estão me xingando, né? Aí eu comecei também já a sentar madeira. Aí os caras começaram a chamar de bolsonarista, começaram a chamar, quer saber de uma coisa? A partir de hoje o meu nome vai se chamar Preto de Direita. E aí ficou, Preto de Direita. E assim os próprios pretos de direita começaram a me acompanhar. Falou, pô, tem um cara que fala mesmo, o cara é bocudo. Porque eu começava a falar palavrão demais. E aí o pessoal da esquerda começou a dar um break. Por que você acha que é difícil vir preto de esquerda debater aqui? Ah, não, foi difícil. Por quê? Porque o pessoal da esquerda começou a entender que existe pretos da direita que é letrado, tem cultura, tem conhecimento. Então, quando eles começaram a ver o perfil, eu comecei a contar a história, porque eu já tinha feito faculdade de história, o pessoal falou, pô, esse cara não é bobo. E aí eu comecei a meter o cacete mesmo. Só a camisa que ele vem. Tá? Eu reparei. Aí eu comecei a história. E comecei a contar a história. Aí os caras começaram a ficar revoltados. Então, isso aqui vai virar um corte, tá? Tranquilo. Se nós
providenciarmos uma pessoa de esquerda estudada, alguma pessoa preparada, você diria que você vai se dar bem debatendo com essa pessoa? Vou me dar bem. Porque o que é um debate? Assim, para mim, um debate de ideias, cara, é você levar conhecimento para as pessoas. É o que nós falamos aqui, é o conhecimento. Eu não sou o cara de ficar gritando. Eu quero ser, que nem você falar para mim, quando você conta a história dos Zumbi dos Palmares, eu não quero vir aqui com sem documento. Vamos falar em fontes aqui. Não tem fontes. Fontes primárias, fontes... Não, eu quero documento. O problema meu com a esquerda é documento. Se a gente vai debater um assunto, eu quero documento. Não adianta ficar jogando no ar. Eu não debato. Por isso que é muito difícil eu debater. Por isso que é muito difícil você ver eu debatendo com pessoas de esquerda. Porque quer enfiar na minha cabeça uma coisa que não é verdade. Agora, se vir com documento com fato histórico, aí beleza, sem problema nenhum. Perfeito. Agora, vir com mão vazia aqui, não, eu acho, isso, aquilo, pra mim não resolve, não. Eu venho aqui, eu trago documento, trago livro, entendeu? Trago TCC, trago pesquisa, eu trago o que você quiser, sem problema nenhum. Agora, vir com, eu acho, esquece, tô fora. Thiago. Perfeito. Vamos lá, Cláudio. Cláudio ou preto de direita? Qual preto de direita? Preto de direita. Vamos preto de direita. Já me apresentou como preto de direita. Preto de direita. É o seguinte, nós falamos, né, do autismo, né? E complementando, né, do mesmo jeito que estão, como que eu posso dizer, diminuindo a importância do autismo para tornar ele instagramável, né, para tornar ele bonitinho na internet, mas ninguém vê a mãe em casa sofrendo com isso, eu percebo também um absurdo de esvaziamento de pautas, certo? E, assim, todo mundo que sentar aqui, que for relacionado a questões políticas, né, eu e o Júlio também, a gente pretende fazer isso. Como que a gente vai combater esse nível de desinformação de pautas, né? Por exemplo, você pega o movimento negro normal. Eu vou falar para você, vou falar ali. Para mim, movimento negro é vendido. Desculpa quem não concorda, o Júlio pode não concordar, você pode não concordar. Para mim, é vendido. Por quê? Porque, primeiro, negro está em qualquer lugar. Sim. Na direita, na esquerda, no centro, entendeu? E não só isso, né? Essa marginalização do negro para usar ele como a capa da revista, né? Para mostrar a pobreza, coisas do tipo. Mas quando chega a hora do crédito, aí não é ele que tá lá. Não. Entendeu? Então, para mim, isso é um movimento vendido. Só para complementar aqui rapidinho, por exemplo, tem aquela página Africanizei, que tem 2 milhões e tanto de seguidores lá no Instagram. Da Beth, né? Tudo, cultura preta, blá, blá, beleza. Legal, preço de periferia, nananá, tranquilo. Aí eu vejo lá o anúncio dela com casa de aposta. Falei, mas peraí. A gente sabe que no Brasil a maioria negra, sem vitimismo aqui, é pobre. Sim. Certo? Aí você se diz uma página que ajuda a divulgar a cultura negra, levantar os negros. Perfeito. Aí você vai e me divulga um produto que arrebenta mais o pobre, que por consequência arrebenta mais o negro. E, cara, não só essa pauta, mas focando nessa, você pretende, assim, não só lá no plenário, mas no seu dia a dia, tirar essa politização do movimento negro, né? Essa mercantilização da pauta negra e trazer para o real, para o dia a dia. Sim. Uma coisa que é interessante, a gente falou da cota, né? Só para você ter uma ideia. Antes da cota, você tinha Jorge Lafon, você tinha Mussum, você tinha o Banguerinho lá, o Nojento. Tinha o Macalé. Você tinha Pelé. Você tinha negros. E isso eu falo até antes mesmo do processo colonial, tá? Sim. Porque se for falar do processo colonial, então, nós vamos aí de Luiz Gama, Zé do Patrocínio, André Rebouças, Machado de Assis, nós vamos ter pessoas negras assim maravilhosas. Tem o primeiro-ministro negro, eu esqueci. O primeiro presidente Lembra? Depois a gente pesquisa, teve o primeiro-ministro nosso negro, ele fazia, e ele era embaixador também. Sim, e nós tivemos... Isso não tá nos livros, né? Mas não tá. Nós tivemos Nilo Peçanha, o primeiro presidente negro do Brasil, implantou vários projetos aqui, inclusive estudantil, implantou vários projetos. Então, assim, o negro, ele sempre... É que as pessoas não entenderam ainda, mas o negro, ele foi valorizado mesmo na época
Lógico, não tanto quanto deveria. Mas o negro foi valorizado também no processo colonial. É que o negro ele veio escravo. Então nós vemos o negro como escravo. Mas se você pegar negro, tem negros assim espetaculares. Você pega até o Barão de Guaraciaba. O cara foi dono de banco, certo? Foi dono de hidrelétrica. Você pega o Zé do Patrocínio ele foi cientista. Zé do Patrocínio não foi só, foi vereador. Zé do Patrocínio foi que proclamou a República. Então quando você pega os negros, assim, é que a história... Porque se você conta a história desses negros lá do passado, você estimula os negros de hoje a pensar um pouco mais no futuro. E aí é que está o problema. Não pensaram nisso. Quando nós vamos trazer o negro para os dias de hoje, depois da cota, é sempre colocando o negro como o próprio movimento, colocando o negro lá para baixo. Porque você sempre escuta assim, é o negro pobre da periferia. É o negro pobre da periferia. O combo, né? E aí eu vou pegar um pouco na parte da direita, que aconteceu na direita. Teve uma deputada que ela falou que queria acabar com o ensino de África na escola. Cara, eu sou totalmente contra. Porque se ensina tudo na escola. Grécia, Maia, Incas, Astecas, Europa. Aí quando é na nossa vez, que é para ensinar a cultura... Não estou dizendo a religião afro. Porque muita gente confunde religião com cultura afro. Quando é para ensinar a cultura africana, não, nós vamos tirar? Não, podemos melhorar. Mas nós não devemos tirar. Então, esse é um dos projetos que eu tenho. Você mostrar para o negro que sim, vale a pena ser negro e mostrar a cultura que nós temos, que é riquíssima. Eu uso roupa afro, porque eu quero mostrar. Eu valorizo demais o negro. Só que o problema é que a esquerda ela pegou a pauta para ela de uma forma, cara, que você não consegue tirar. E sempre colocando o negro para baixo. Você não pode. Você é dentista. Cara, você falou que é dentista, você tá lascado, você se tornou branco. Ah, não, Você tá entendendo? Você acaba estragando. E isso é ruim, é péssimo para nós negros. Porque nós ficamos sempre sendo ele de direita ou de esquerda, abaixo da sociedade. O negro nunca cresce. Se nós não fazer uma base, criar uma base como você, como ele, como eu, pessoas negros que deram certo e dão certo, cara, não adianta você lutar, não adianta você fazer nada. E aqui vai mais uma pergunta, nessa mesma linha. Como na sua atuação, tanto parlamentar quanto na sua vida pessoal, você pretende trabalhar para que esse resultado seja percebido mais comumente? A vitória de pessoas negras, a ascensão social de pessoas negras. Vou falar agora pra você, vai ser muito difícil. Muito difícil. Eu vou brigar, mas vai ser muito difícil. Porque já está enraizado na sociedade. Está enraizado na sociedade. Que nem quando eu falo para você assim, ó, um dos maiores culpados da escravidão. Se eu falar para você que foi 60% até mais, a culpa foi do negro. O que você fala para mim? Agora pense como uma esquerda. Não como, nem como direita, pense como esquerda. Eu sou um professor de história. Eu tenho base, eu tenho documento. Eu li sobre. Eu tenho documento, aí pensa como esquerda. Se eu falar para você que 60% da culpa da escravidão é do negro, o que você fala para mim? Não sei, o que normalmente as pessoas falam quando ouvem? Já ficou complicado aí quando você fala que não sei, porque na sua cabeça tá enraizado que não, a culpa é do branco. Na minha também. Porque a gente foi estimulado a pensar assim. Porque a gente só pensa no sofrimento do navio negreiro, quando ele chegou aqui, apanhou. E o que estava antes no continente africano? Posso? Não. Continua. Entrou nesse assunto. Não o meu ponto não é que eu acho que a culpa é do branco em si. Quando eu disse que não sei, é que eu quero saber o tipo de resposta que você ouve quando você faz essa afirmação. Porque eu entendo que ela deve ser uma afirmação um pouco contestada. Mas é isso que eu queria escutar de você. Ela é contestada. E não deveria ser. Não deveria ser. Por que eu falo isso que não deveria ser? Quando nós vamos pegar... Vamos lá. Ninguém conta isso. Vou contar aqui. Apesar que eu já conto no meu canal. Quando você pega a escravidão, a gente sempre pega a europeia. Nós esquecemos a escravidão árabe. Correto? Eu não vou começar a contar a história de Marrocos, contar a história... Não. Esquece que senão vai ficar muito longa. Mas nós vamos pegar o reino de Gana, nós vamos pegar o Songhai, certo? Nós vamos pegar o Mali. Eles já tinham um sistema escravocrata. Não adianta, o europeu não estimulou a escravidão no continente africano. A escravidão já era uma coisa natural. Tudo bem que muita gente vai falar assim, ô, Preto, peraí, você tá errando. Errando em quê? Vamos lá. Porque eles falavam que era espólio de guerra. Eu concordo até o reino de Gana.
Passou do reino de Gana, entrou no reino de Mali, foi para o Songhai, Marrocos, já não. Não tem mais essa, porque os árabes já adentraram. Os árabes já coaptaram o norte da África. E ali começa a vir escrava dar com pau. Eu sempre falo pro pessoal, ninguém tem coragem de ler. Lê um livro chamado Genocídio Ocultado, de Tiniene Diaye. Ele fala, se os europeus foram ruins, se a escravidão europeia foi ruim, a escravidão árabe foi devastadora para o continente africano. Por quê? Castravam os homens, violentavam as mulheres e sequestravam as crianças. É o que o Japão fez na Ásia E durante não, a Segunda Guerra. Sim, não, até antes da Segunda Guerra. entendeu? Você pega aquele, não vou falar o nome aqui, de Naim, onde ele acabou com as pessoas ali, pô, fez uma atrocidade. Então as pessoas, eles contam dos europeus, começa com os europeus e termina no Brasil, mas não fala antes. Aí quando você fala assim, pô, que nem aí vai lá, vamos lá, vai falar da Igreja Católica. Pô, a Igreja Católica participou muito da escravidão, sim. Escreveu bulas papais, Romanos Pontífice, caramba, 4. Mas tem muitas bulas papais que ela rejeitou a escravidão. Ninguém fala que a escravidão da Igreja Católica foi justamente contra os muçulmanos, que já estavam escravizando há 400 anos as pessoas brancas do leste europeu. E lá, e entre eles, muçulmanos, estavam negros, porque todos que se tornavam muçulmanos no continente africano, no norte da África, participavam depois das guerras árabo-muçulmanas. Eu só tenho um ponto, Cláudio. Eu acredito que existe uma certa... O perigo ou o problema desse argumento é talvez a imprecisão do termo, ou a culpa, a responsabilidade é do negro. Eu entendo que aí você está falando do sistema... Não. Tô falando do negro. Por que eu volto pro negro? Quando fala negro, me soa indivíduo. Então, mas quando você fala do indivíduo... Por que nós... Assim, não seria um anacronismo Não histórico? vou falar anacronismo, negro. Sabe por quê? Porque quando nós falamos negros, é o que implantaram aqui. Eu posso falar para você que no continente africano tem várias etnias? Sim. Posso, sim, claro. Tem várias culturas? Claro. Certo? Tem várias religiões? Claro. Só que quando nós chegamos aqui no Brasil, aqui o negro é negro. Então, quando eu trago o negro, eu não trago o negro o africano. Eu trago o negro que eles implantaram para nós aqui. Que nem quando você pega os maleses. Nós vamos falar da guerra dos maleses. Os maleses queriam libertar os negros. Mentira! Os maleses queriam, sim, libertar a Bahia da escravidão, mas eles queriam implantar a religião islâmica. Tanto é que quem usa branco no candomblé, você acha que vem da onde? Vem do islamismo. Então, o negro aqui, quando eu uso negro, eu gostaria muito de usar assim, ó, o grupo étnico escravizou o outro grupo étnico, e aí esse grupo étnico vendeu para os europeus. Eu gostaria de trabalhar aqui no Brasil assim, mas aqui no Brasil não dá para trabalhar assim, porque todo negro é negro. Eles não separam. Tanto é que se você não... Quer ver? Que é pior. Se você pegar a cultura, religião, nós estamos falando que a religião de matriz africana ela é 7%. Certo? Isso eu estou falando do continente africano. Eu não estou falando do Brasil. É 7%. A maior religião lá, nós vamos pegar primeiro o cristianismo, certo? Aí vamos pegar o cristianismo ortodoxo, que é o etíope, que é o mais o judaísmo, e nós vamos pegar o islamismo. Qual religião que eles falam que é de matriz africana? E vou dar mais um dado aqui, tá? Outra mentira que conta. Quando você pega o norte da África, Marrocos, Líbia, era cristão. Irã era cristão. Tá? Era cristão. Então, esse negócio de falar, olha, mas o cristianismo veio e escravizou o negro, é outra mentira. Isso não é eu que estou falando, é dado histórico, é fato. Fato. Eu entendo que um africano, desde aquela época até hoje, ele não olha para um outro africano ou uma outra tribo e fala assim, olha, você é negro como eu. Não. Eles se percebem de maneira completamente diferente. São povos, etnias, culturas completamente diferentes entre eles. Só que a minha pergunta foi no sentido de que existe, novamente, voltando lá no começo, existe uma responsabilidade que é governamental, existe uma responsabilidade que é individual, existe a responsabilidade da igreja. Setores diferentes da sociedade deveriam ser responsáveis pela resolução de certos problemas diferentes, certo? Quem é que vai ajudar as pessoas negras do Brasil a melhorarem as suas condições de vida? Isso é algo interno, isso tem que partir dos negros, e se for algo interno, isso tem que vir de um movimento político entre os negros, religioso, empresarial. Qual é a sua opinião? Olha, primeiro, o negro, nós criamos um grupo, quando nós criamos o MND, foi justamente para nos protegermos. Por quê? Porque vinha os haters, nós não tínhamos proteção, tomando processo não tinha advogado. Não tinha.
Isso eu tô falando, aí eu tô falando do espectro da direita, não tô falando da esquerda. Sim. Porque a esquerda tem, certo? A esquerda tem advogado, tem dinheiro, tem, os caras estão recebendo. Aí o NIAFRO, o Zumbi dos Palmares, os caras recebem. E aí nós criamos esse grupo, criamos esse movimento. Lógico, o Ju aqui, né, ele falou que é contra movimentos. Eu também sou contra, eu não gostaria. Só que se você não criar um movimento, você não consegue se proteger. E eu acho sim que tem que ter movimentos. Tem que ter movimentos para se proteger. Eu pretendo entrar com movimento, sim, com pensamento de direita, não de esquerda, para poder mostrar para essas pessoas essas histórias que eu conto. Porque não adianta a gente só ficar escondendo algo que aconteceu. É muito ilusório. Eu acho que é muito pequeno pensar só aquilo que as pessoas querem que você pensa. Eu acho que tem que sair da caixinha, tem que arriscar. Se vai bater, se vai deixar de bater, mas eu tenho que arriscar. Eu acho que a primeira fórmula de você mudar isso é se arriscando. Quem vai ajudar os negros? Cara, é muito difícil no Brasil, porque nós já temos quem ajude. A esquerda. Porque ela fala que ajuda. É uma ajuda contestável. Não. Só pra você entender, né? Quando Sim. eu falo que ela ajuda, é porque já deram para ela essa pauta. E nós, negros da direita, nós não brigamos por isso. Você quer ver uma coisa? Tem a PL 27/2024. Vai destinar 20 bilhões para reparação histórica. Você acha que você, ele, eu vai estar incluído nisso? Sabe para onde vai sair? Para as ONGs. Eu ia falar isso agora. Para as ONGs. Aí você fala para mim, Alguma você acha ONG. que eu de direita eu vou ter esse benefício desse dinheiro? Não, mas nem os de esquerda também vão ter. Não, não benefício vai de ter, dinheiro. nego. Mas é o que eu tô Ninguém falando para vai ter. você. Como é que você consegue proteger o negro se ele não se proteger? Ainda mais sendo de esquerda, de direita. Não, Tem como. eu sou contra a ONG. assim. Não, totalmente. Eu sou contra a ONG, né? Por exemplo, entrando no assunto da ONG, daqui a pouco a gente volta nesse. Você pega o estado do Amazonas, certo? O estado do Amazonas é riquíssimo de recursos Sim. naturais, certo? Tem tudo lá. Agora, a população do Amazonas tem um menor índice de desenvolvimento, E é riquíssimo. menores salários, um número altíssimo de dependentes de auxílios governamentais, né? Mas só que o que é produzido lá some. E vai muito dinheiro para lá de ONGs, né? Quer dizer, perdão, vai muito dinheiro transferido para Pra ONGs, sim. mas não é repassado para o Estado, Não. entendeu? E eu até gravei um vídeo, mas não foi no caso do Amazonas, foi do Pará, com aquela venda de um lote fechado de açaí para a China. Foi né? todo. Não. Todo lote. Tudo. Todo lote. De agora Todo lote. até 2031, todo o lote do Pará, não, perdão, falei besteira, do Amapá. Do Amapá. Do vai Amapá. todo pra China. Vendido para a China, né? Aí o pessoal, não, então o produtor tá ganhando, tá vendendo, não sei o quê. Beleza, esse dinheiro não vai pro Não vai, Estado, não vai. entendeu? O comércio local vai ficar desabastecido, entendeu? Sim. E assim, sobre ONGs, a gente vai continuar no assunto da questão negra, né? Mas sobre ONGs, inclusive também as ONGs relacionadas a movimentos negros, cara, você não tem um projetinho aí, ou pense em algo em aliados, né? Então, Ligo, Para poder dar um limite, né? Por exemplo, você pega lá, vai entrar um assunto polêmico aqui. Você pega uma Erika Hilton da vida, certo? A Erika Hilton, ela declarou lá que ela tem 0 de patrimônio. 0. Um salário de 46 mil. Como é que você põe uma pessoa para te administrar se ela não sabe administrar o o salário próprio dela? salário dela. Mas a questão não é nem o 0 de patrimônio. Mas ela tem uma ONG em que ela é presidente Sim. que entrou Recebeu 1,5 milhão. 1,5 quase. milhão. No Pix, digamos assim. Entendeu? E pra onde foi esse dinheiro? Mas aí vai entrar o que ele falou. É que você fica até. Quando eu fiz um enroleixo aqui justamente por causa disso. Sim. Porque fica muito difícil a gente lutar. Porque todo o dinheiro está de um lado só. Então, quando a gente fala, tipo, o que você vai fazer para ajudar? Eu gostaria de fazer muito. Que nem eu gostaria de ser presidente da Zumbi dos Palmares. Sim. O Sérgio Camargo. O Sérgio Camargo hoje está comigo. Ele falou, cara, eu vou falar um negócio pra você, eu tô sendo processado até hoje, porque eu tirei um monte de cabide de emprego. Quando eu entrei lá, tinha Machado de não sei do que, não tinha nada, tudo comunismo, não tinha nada de preto. Era Paulo Freire, era Karl Marx, mas coisa de preto mesmo, cultura, não tinha nada. Mas esse negócio de cabide de emprego, você vai entrar lá,
Você vai ter uma verba vou boa na mão, vou hein? colocar uns 20 mil, né? Tô brincando. Né? Você vai ter uma verba Não, para com isso. bonita aí, cara, Não, pelo amor de Deus. Mas essa é a dificuldade que nós temos. Eu queria, assim, participar da educação, porque, para mim, a educação é a base de tudo. Se eu consigo enfiar, na cabeça de um governador, de um prefeito, para a gente trabalhar com uma cartilha, para ensinar de fato o negro, como que nem a gente estava falando aqui, pô, você pegar o primeiro emprego. Cara, ótimo seria se você conseguisse colocar essas pessoas negras para fazer um curso. Entendeu? Ótimo seria. Não estou falando só negro, mas já que nós estamos falando de negro, colocar essa pessoa num primeiro emprego. Entendeu? Criar projetos para ela, dar uma oportunidade para ela, para tirar esse rótulo de preto pobre da periferia. Parte da direita, desculpa interromper, parte da direita nem acredita que não você especificamente, mas que um candidato deva endereçar um público específico. Eles acreditam que você deve melhorar o horizonte da sociedade em geral para que melhore para todo mundo. Você é dessa opinião? Não. Ou você... Não. Eu acho que você tem que focar. Tem que focar no grupo primo. Sabe por quê? Um exemplo. O que a esquerda faz muito bem. Ela divide para conquistar. Por mais que vai falar que essa é de Karl Marx, não é de Karl Marx, tá? Essa é de Júlio César, quando ele vai para Gália, né? Só para deixar uma atenção aqui. Quando você divide um grupo, você domina ele melhor. E a esquerda, ela fez isso. Porque quando você pega o Frente Negra Brasileira, o Frente Negra Brasileira era partido político, certo? Para você andar na rua, tinha que andar que nem vocês assim, não que nem eu. Tinha que estar bem adornado, a menina tinha que estar bem apresentada, tinha baile, eles tinham uma banda, entendeu? Então era um grupo que, assim, o Arlindo Veiga, ele fez um trabalho espetacular apresentando o Frente Negra. Tinha a Voz da Raça, eles tinham um jornal. Então os negros ali, a carteirinha do Frente Negra valia mais que documento. Você ia procurar emprego com carteirinha do Frente Negra, você conseguiu um emprego. Olha que naquela época, nós estamos falando aqui de 1930, 1940, o negro arrumar difícil era complicado. Eu não estou aqui negando o racismo, não. Mas com o Frente Negra, o negro estava indo para frente. E era monarquista e era de extrema direita, tá? Hoje, nós não temos mais. Por quê? Depois do Abdias do Amaral, ele fez o teatro lá, aquelas coisas que foi um trabalho bom, legal. Depois do Abdias do Amaral, começou a vir um problema para nós negros. Porque começou a cair nessa malha do vitimismo. Nessa malha do que o negro sofre pra caramba, de que o negro é isso, de que o negro é aquilo. E aí, quando a esquerda coaptou de vez, acabou. Matou o negro. Assim, sem nós percebermos, sem nós perceber, a esquerda foi matando o negro aos poucos. Nós caímos na malha da esquerda. Então, hoje, para que nós possamos fazer isso, é um trabalho novo. É um trabalho que nem o Frente Negro começou. É você conseguir colocar esse tal do negro de direita, que a direita não aceita, colocar em evidência. Esse grupo de negro de direita, você pegar esse grupo de negro de direita e falar, esse grupo de negro é importante. Porque não adianta deixar ele vazio. Porque nós não conseguimos. Eu falo que sou de direita, você só sabe que eu sou de direita porque tá na internet. Mas quem viu na rua fala, aquele negócio de esquerda. Olha lá, olha como é que ele anda, olha como é que ele fala. Entendeu? Então, o que a direita não está fazendo e a esquerda faz muito bem é criar grupos de gay. Tem que fazer, porque senão você não tem debate no Congresso. Você perde todas. Então o objetivo desses grupos é mais político. Sim. E não necessariamente o benefício desse grupo de pessoas direto. Não, porque se você falar que vai fazer um grupo para beneficiar esse negro sem ser o benefício político, você está enganando. Porque para eu conseguir beneficiar esse grupo, eu preciso estar na política. Não tem como eu falar, vou beneficiar esse grupo sem estar na política. Então, primeiro eu preciso fazer um grupo de negros políticos, onde esse grupo de negro político vai fazer com que esses grupos de negros sejam beneficiados. Eu entendo, só que existem outras opções. Eu, pelo menos, eu acredito que existem outras opções. Você falou que você tem uma carreira na área da gastronomia, certo? Você está optando trabalhar na área da política agora, mas existem outras opções em que você pode ajudar pessoas, incentivar pessoas, mostrar outros caminhos e tudo mais. Tanto que um dos seus projetos é esse projeto profissionalizante para adolescentes. É para negros, inclusive, ou não, para adolescentes em geral? Não, é em geral. Ó, perfeito. Então, a opção que você está adotando agora é através da política, eu entendo. Sim. Mas e outras vias que poderiam beneficiar e trabalhar com negros, assim? Qual é a sua opinião? Mas é isso que eu estou falando, Leo. Porque quando você fala para mim assim, ó,
como é que você vai fazer para trabalhar com esse grupo fora da política? É basicamente isso, correto? Esse grupo fora da política. Como é que eu trabalho com esse grupo fora da política se eu não tiver a política, um negro lá dentro para debater esse assunto? O exemplo que eu acabei de falar para você, a PEC, a PL 27/2024. A questão aqui não é que eu sou contra. A questão é, vai vir para esse grupo ao qual eu quero, esse negro, porque a verba é específica para negro. Correto? Nós estamos falando de reparação histórica. Quando a reparação histórica, não interessa se o negro é de direita ou se ele é de esquerda. Então a verba vai vir para onde? Se não tem negro de direita para debater essa verba, toda essa verba vai para da esquerda. E aí como é que você fala para mim, como é que eu vou fazer para trabalhar com esse grupo aqui, se toda a verba está desse lado aqui? Eles colocam o que eles quiserem. Eu não consigo trabalhar com negro aqui, entendeu? Então por isso que eu falo que esse grupo político de negros de direita, ele é importante na direita. E isso a direita ainda não percebeu, porque você consegue debater. Eu estive lá, não é ninguém está me falando. Eu estive nessa comissão da PL 27/2024, estava eu e a Paula. Não tinha um preto de direita. Todos de esquerda falando que vai fazer faculdade para preto, dá para centro de candomblé. E da direita, eu falei, cara, mas peraí, mas ninguém vai falar aqui de algum teórico negro? Não vai. Então, se nós não tivermos nesse grupo de direita aqui, esquece, você não vai conseguir trabalhar com um grupo mais polarizado da direita, entendeu? Candidato, então resumindo, você quer então montar um grupo, certo? Um grupo de negros, quer dizer, o grupo em si você já meio que montou. Agora você quer fazer um número robusto de negros de direita dentro da malha política, certo? Para que esse grupo tenha condições de debater projetos voltados para a classe negra, mas não somente enraizada, digamos, a pautas. Porque assim, quando a gente fala, porque isso beneficia todo mundo. Sim. É 20 bilhões, quer dizer, beneficia não, prejudica todo mundo. Sim. Porque não vai sair só do negro isso aí, vai sair do meio do seu imposto. Mas assim, esse seu projeto, vamos lá, vamos montar o grupo de negros, né, dentro da política, entre aspas, liderado, né, por você, certo? Beleza. Você acha que dentro das suas alianças, inclusive o maior do seu partido, que no momento é o Flávio Bolsonaro, ele estaria aberto para essa discussão? Sim. Entendeu? Porque eu estive com ele, tá? Eu estive com ele, com o Flávio Bolsonaro, a gente conversou um pouco sobre isso. E aí eu falo para você, quer ver? Eu vou fazer uma pergunta rápida aqui para você. Vamos lá. Se eu falar para você, que nem a menina fez lá, ela se pintou, ela criou um blackface. Sim. Certo? E falou pelos negros. Agora imagina, vamos trocar. Coloca uma negra falando o que ela falou de direita. Qual seria o impacto disso? Perto do que foi com ela. Eu costumo dizer que o veneno de cobra, cara, você combate com o veneno de cobra. Não adianta o branco falar de racismo. Vamos ser corretos aqui. Dá pro branco falar de racismo? No Congresso? Não vive Não, aqui. não dá. Não dá por quê? Porque ele vai ser taxado de racista. Entendeu? Ele vai ser taxado de racista. Ele vai ser taxado de racista. Correto? Você não tem debate. É a mesma coisa. Eu não posso discutir questão de trans porque eu não sou trans. Eu não vou discutir negócio de gay porque eu não sou gay. Você tá querendo dizer que talvez não vai ser tão efetivo, é isso? Agora, se você tem um negro debatendo com um negro, certo, o assunto rende. O projeto, os caras brecam o projeto, porque tem outra pessoa debatendo. Que entendeu? teoricamente vem da mesma vivência. Justamente. Certo? Cara, por mais que as pessoas brancas, que nem quando você fala, as pessoas brancas falam assim, mas se você fizer isso é segregacionismo. Cara, então vai lá debater. Não, entendi. Entendeu? Você não tem essa proteção. Vindo da mesma vivência, fica muito mais fácil debater. Né, dá pra você apontar. Entendeu? Né? Não, você escolheu esse caminho por sua opção, porque eu vim do mesmo lugar, certo? Sim. Vim do mesmo lugar, eu escolhi esse outro caminho. Acabou. O que eu costumo falar é que assim, o racismo, ele existe, né? Ele existe, é um fato, tá? O problema é a forma que você recebe ele, entendeu? Você pode recebê-lo assim, não costumo falar assim, quer ser racista comigo? Seja, só que eu vou saber retornar, entendeu? Vai ser no argumento, vai ser no braço, você escolhe aí que eu passo aqui. Sim, não tem lei pra mim. E o racismo bate no direito, no esquerda. Sim. Entendeu? E
com esse seu movimento, né, você não vai, pelo menos eu acho que não, você não vai diminuir, né, a questão de racismo, que é um fato, né, para poder crescer um grupo de debate. Eu acho, assim, na minha opinião, é você criar o grupo, mostrar que tem um racismo, as formas de combatê-lo, certo? Sem tacar fogo em nada, né? E criar um debate e trazer um benefício geral, né? Porque o que me incomoda é isso, o que me incomoda é isso. Tá, o racismo que você que tá chorando recebeu, eu também recebi, Sim. entendeu? E assim, eu fui ensinado a chorar em casa. Eu fui ensinado a sair na mão. Entendeu? Não, eu tô falando assim, de não Sim, chorar entendi. na rua. Não, entendi. De não chorar na Pra não rua. mostrar fraqueza até. Entendeu? De não chorar na rua, né? Então, se você, né, chegando lá dentro, alcançando, né, os seus anseios, né, montando esse grupo, então você não pretende esquecer ou falar Não. que o racismo é um mimimi. Primo, Né? o que acontece quando a gente fala do racismo mimimi, que tanto Sim. fala, é que tudo virou racismo. Não, que esvaziar a pauta, isso daí eu concordo. Aí que tá o Esvaziar problema. a pauta. Que nem eu LGBTQIAPN+, cara, eu não pedi pra entrar. Eu sou negão, eu não pedi pra entrar nessa parada. A gente tá lá. Me jogaram lá. Você tá lá também. Você tá lá Pedro. também. Ah, eu não sabia. Outra coisa, que nem... Colocaram lá É. um risquinho marrom lá na Isso, bandeira. Sério? Tá envolvido. você Ah, tá envolvido. faço parte do Você grupo faz parte. também. Eu não pedi pra me defender, eu também não sou obrigado a defender ninguém. Né? Eu acho que cada um começa a se defender. Vamos resolver em grupo, certo? Mas não o grupo que eles querem que eu Sim. participe, que eles queiram que eu participe. Agora, vamos lá. Por que nós falamos do mimimi? Thomas Sowell vai falar uma frase que é muito interessante. Ele vai falar: o racismo é que nem ketchup. Ele cabe em todo lugar. Todo lugar é racismo. Isso esvaziou demais a pauta. Quer ver uma coisa? Homofobia. Virou crime de racismo. Ah, rapaz. Misoginia. Virou crime de racismo. Sendo que a pauta racismo, ela deveria agir por si só. Ela tem que ficar só. Só que aí coloca tudo. E quando se coloca tudo, não se coloca nada. E aí um exemplo, você tá passando, nós dois aqui estamos brincando. Como aconteceu comigo. Estamos trocando ideia e tal. Um amigo meu falou: ô, negão. A pessoa já foi querer processar o cara, porque o cara chamou de negão. Você tá entendendo o que tá acontecendo? Uma coisa é o cara vir falar assim pra mim: macaco, eu vou arrebentar ele na porrada. Não é porque eu vou ser deputado federal, não. Se me chamar, eu arrebento na porrada. Porque é uma coisa que eu não aceito. Outra coisa é nós estarmos brincando, eu estar com um amigo, e a gente já trabalha, a gente já vive, a gente já convive nessa brincadeira. A pessoa vem: não, vou processar o cara. Vou acabar com a vida do cara. Outra coisa é a acusação. Que nem aconteceu, acusaram o colombiano. Um colombiano entrou para trabalhar de cozinheiro. A mulher deu emprego para ele, negão. Deu emprego para ele. E aí ela tinha uma caneta que ela deixava, uma caneta, hoje já não acho que não tem mais, que filma. Sim. Ela deixava bem na ponta do caixa. Porque como ela pouco funcionária, ela tinha que sair, então ela deixava ali, na ponta do caixa. E esse cara foi lá e pegou. E ela viu que o cara pegou dinheiro. Ela mandou o cara embora. Sabe o que o cara fez? Foi na delegacia, acusou, sabe do quê? De racismo. Sabe o que aconteceu? A mulher quase perdeu a loja, teve que pagar uma puta de uma multa. E o que o cara fez, os caras nem foram atrás. Então, o problema não é o racismo. Eu não sou a favor do racismo. E também não falo que tudo é mimimi. Mas o que fizeram com nós negros foi justamente isso. Secaram a pauta racista. E eu quero entender uma coisa. Você é a favor ou contra a criminalização de pessoas falarem, expressarem racismo, assim? Xingar e fazer a coisa desse tipo. Você é estilo o que tá a lei como tá no Brasil agora, pelo menos da criminalização, ou é mais Estados Unidos na liberação? Eu sou liberal. Eu sou liberal, não, assim, a pessoa ofendeu, vai na justiça e processa. Entendeu? Se a pessoa cometeu crime, é que nem a gente tava falando aqui, cada um tem uma posição. Eu sou daquela posição de sentar a mão no cara. Um é a posição de conversar, o outro é a posição de processar. E sim, então, mas na sua opinião, realmente falas racistas deveriam ser consideradas como criminosas? Sim, claro. Com Entendi. certeza, não tem nem como. Entendeu? Não sou o cara que... não, o cara... Não tem que processar. Entendeu? Por mim, pode sentar a mão na orelha. O que a gente tá falando também, o que é racismo? Eu chamar uma pessoa de preto? Chamar uma pessoa de negro?
A definição hoje que a esquerda tem, ideologicamente, é de que o racismo ele é uma estrutura, de que a ofensa entre pessoas seria a injúria, certo? Você discorda? Você consegue desmontar essa argumentação? Foi o que a gente falou quando a gente falou como eu surgi na internet. Foi justamente sendo contra, juntar essas duas leis, injúria racial e crime de racismo. Porque para mim racismo é uma coisa, injúria é outra. Racismo era um grupo. Né? Injúria é a pessoa, é o indivíduo. Então, quando era o indivíduo, tipo, olha, chamou de macaco, você sentiu injúria, é injúria, você vai lá e processa. O problema é que agora colocou esse grupo, entendeu? E aí, tô passando na rua, a pessoa, ô negão. Ou então a pessoa brinca com macaco, faz tempo que a gente... Então, tudo virou racismo. Esse é que é o meu maior problema. O meu problema não é eu ser contra, né? Não, eu não sou a favor do racista. Mas eu acho que o racismo hoje ele ficou muito, muito banalizado. Entendeu? Então, mas você concorda ou discorda da definição que a esquerda usa sobre a ideia de racismo, que é uma estrutura? É o que eu tô falando, discordo. Eu acho que é que nem eu acabei de falar. Depois que colocou injúria racial e crime de racismo, vem do Silvio Almeida, né? Sim. Racismo estrutural. Também da Djamila Ribeiro, que vai falar muito também sobre esse lado aí do racismo. Quando junta e fala que é uma estrutura, para mim banalizou. Silvio Almeida, o que... né? Foi o que fez, o que passou a mão na Aniele Franco, segundo a Aniele Franco. Não, ele caiu na própria armadilha, né? Não, Você tá entendendo? Ele armou e ele mesmo. Não, sou totalmente contra. A esquerda falar estrutura. Não tem... Porque se você falar de estrutura, você de fato coloca na cabeça da pessoa de que você não tem saída como negro. Entendi. Porque tá na estrutura. Você não tem mais saída. Agora vamos lá. Entrando, né, já que entrou nas pautas, tudo isso, políticas afirmativas, meu amigo. Putz, nego. Não. A gente tem uns minutos aí. Pode falar, não, eu tô aí pra isso. Políticas afirmativas, né? Porque agora, né, tudo agora é você se declara. Você autodeclara preto, branco, homem, mulher, coisas do tipo. Né? Eu gravei o vídeo, né, do senhor Adri Paulo, eu gravei esse vídeo, e aquilo ali, para mim, na minha opinião, né, foi uma injustiça danada. Sim. Não sei se vocês sabem do caso. Na faculdade. Na Universidade Federal da Paraíba. Né, depois a gente coloca as fotos aí na edição. Tinha para mim, um rapaz, mas não, rapaz não, mulher, mas com bigode. Aí ele foi entrar no banheiro feminino. Aí uma profissional da limpeza viu aquilo e falou, não, você não pode. Né? Porque tinha traços masculinos em tudo. Aí chamou o senhor Adri Paulo. 40 anos de serviço ele. Só 13 só naquela universidade. Aí rolou um bate-boca ali e ele falou pra pessoa, calma moço. Pronto. Saiu de lá. Processou todo mundo. A mulher que falou que ele não podia entrar, uma mulher negra, perdeu o emprego. E o senhor Adri Paulo, com 40 anos de serviço, 13 só naquela faculdade, corre o risco dele ficar guardado lá. Ele já foi condenado. Eu acho que vai caber uns recursos aí, mas já foi condenado, a mais de um ano, né? Pra ficar preso, porque ele falou, calma moço. E não tinha como adivinhar. Vocês vão ver a foto, entendeu? Não tem como olhar e falar, não, pelo menos tá tentando ser mulher. Não tinha isso. Não tinha aí, não. Tava na... E ali, calma, moça. Vamos lá, né? Políticas afirmativas, meu amigo. Aí a gente vai voltar ao que a gente tava falando, a mesma coisa do negro, sabe? Como é que... Um exemplo, se eu chamar... Cara, como é que eu vou falar esse negócio sem cortar vocês aqui? É que eu não aguento. Não, ó... Cara, eu olho assim, eu falo, cara, o primeiro, a covardia. Eu costumo dizer que esse tipo de pessoa é covarde. Porque além de roubar o lugar das mulheres, tira a liberdade das mulheres, tira a individualidade das mulheres e tira como é que eu posso dizer? Privacidade? A privacidade das mulheres. Então, pra mim, é um cara covarde. E, cara, eu sou totalmente contra isso, cara. Porque eu fiz até uma brincadeira uma vez que eu falei, olha, eu sou branco e estou no corpo errado.
Muita gente me Ah, atacou. eu sou rico, tô no corpo errado. Mas, cara, qual que é o problema? Aí é que eu falo que vai entrar o problema da sociedade e o nosso também. Eles só fazem isso porque nós estamos aceitando. Olha o que você falou que parecia um homem. Mas muita gente chama a Erika de Houston de ela. Eu tô chamando a Erika Houston de Erika Houston, sendo que nós sabemos que não é. Sim. Agora também entrou o termo mulher cis, mulher trans. Não tem cor. E aí a gente vai aceitando. Não, você é mulher cis e você é mulher trans. Cara, nós vamos aceitando e depois nós queremos tirar. Não dá. Então eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é não aceitar. Não é. Eu falei, vou deixar gravado aqui. Deixar gravado aqui. Se eu tô no shopping, minha mulher vai entrar no banheiro, ou entrar um homem, não vai entrar. Eu viro mulher na hora e tiro do banheiro. Você viu a Confederação Negou, não Brasileira tem de jeito. Vôlei? Você viu? A Confederação Brasileira de Vôlei, né, acabou, né, mulheres trans no vôlei feminino. Sim, tá certo. Tá certo, tá correto. Meu caro, você sabe o que é verdade aqui, nego? A verdade é o seguinte. Sim. Tá, como o homem não conseguiu. Não vou falar a palavra. Como o homem não conseguiu nada. Certo? Não conseguiu nada, não ganhou nada. Não conseguiu porra nenhuma. Aí se transforma na mulher, porque aí tem um. Ah, não, mas eu tirei o hormônio, tirei o saco, tirei isso, tirei aquilo, consegui virar uma mulher, vou disputar com a mulher. O cara, como mulher, conseguiu tudo. O cara foi o melhor do vôlei, o cara foi o melhor saco, o cara teve o saco mais potente. O que mudou desse cara? Se ele conseguiu tudo, saindo da condição de homem para mulher. Mudou o nome. Então, quer dizer, e outra, pior ainda, que tem mulher que aceita. Esse cara que tava jogando vôlei, esse cara tá tomando lugar de uma menina que teve um sonho, que tinha um sonho de se tornar uma jogadora de vôlei. Entendeu? Então, assim, cara, isso é absurdo. É absurdo. Ô, Cláudio, mas o que é que você quer dizer exatamente quando você diz não vamos aceitar mais? Na prática. Na prática eu não vou aceitar, nunca aceitei que homem rouba o lugar das mulheres. Eu nunca aceitei. Outra coisa, eu não vou aceitar que querem impor pra mim que um homem é uma mulher. Eu não aceito. O problema é que nós fomos aceitando. O que era trans, certo? Nós tínhamos uma pessoa transformista. Lembra lá do Silvio Santos? Sim, que a pessoa ia lá, se transformava, depois voltava na sua condição de homem. O Silvio Santos respeitou. O Silvio Santos fez um programa só com isso aí. As próprias Desi Gonçalves, não, aquela morreu faz pouco tempo, ela também falou, banalizaram tudo. Que nem você pega a parada gay, o que os caras fizeram nos Estados Unidos para que o gay tivesse uma liberdade. Olha o que é a parada gay hoje. Pô, olha o que é a parada gay hoje. Então, quando eu falo, eu não vou aceitar, eu não quero que ninguém concorde comigo, não. Mas eu não vou aceitar. Minha mulher entrou no banheiro, eu não quero. A minha sobrinha, que é a irmã dele, que é filha dele, entrar no banheiro, vai entrar um homem, não vai entrar. Eu não vou aceitar. Não queiram colocar na minha cabeça, cara, isso eu tenho meu direito, falar que uma mulher é homem. Eu posso te respeitar a sua opção? É uma coisa. Eu posso respeitar o que você quiser ser. Sim. Agora, o que eu não posso é achar que você, como homem, é mulher. Pô, você tá querendo que eu seja louco pra ser normal? Não dá. Pô. Ó, só complementando, enxergando por um outro olhar agora, né? Você, na minha opinião, pode ser até teoria da conspiração, né? Você não acha que esse excesso de noticiário, de políticas afirmativas, disso, daquilo, para mim tudo, uma cortina de fumaça, né, para reportagens e decisões reais que às vezes são tomadas? Por exemplo, eu não lembro de quem foi o aumento de salário, se foi de deputado federal, estadual, se foi tudo de uma vez. Eu lembro que tava todos os noticiários colocando muitas notícias sobre políticas afirmativas, que alguém teve preconceito disso, preconceito daquilo, beleza? E na surdina teve um aumento maravilhoso de salário de deputados. Teve votação, tudo rapidinho, ninguém assistiu TV Câmara nem nada. TV Câmara nem nada. Pá, entendeu? Na minha opinião, né, esse bombardeio de notícias de políticas afirmativas, coisas do tipo, politicamente correto, para mim, é para ocupar a mídia, enquanto outras decisões, né, sobre taxa de juros, sobre
melhoria para o empreendedor, né? Questões trabalhistas. sim. São tudo deixado ali de cantinho, decidido em calada da noite. Para mim. Você desidrata, né? Você Meu, desidrata as pautas tô mais errado no meu importantes. pensamento? Não. Desidrata as pautas importantes e você fica mais focado justamente nessas, Porque assim, se fala de nessas Virgínia, questões. Sim, o negócio estoura. O negócio 15 estoura. dias falando de Virgínia. E parece que é uma coisa, né? Quando você fala da economia, quando você fala da arrecadação, pô, o governo arrecadou pra caramba, tal, e tá gastando pra caramba. Aí você fala como é que tá o PIB, como é que tá a arrecadação. Toda vez vem uma notícia para cobrir justamente Sim. em cima da economia. E geralmente são questões polêmicas, que vai segurar a pessoa. Né? Tipo, pô, começa a falar, pô, o governo gastou tantos trilhões, o governo vai deixar de pagar mais de 150 bi, 105 bi, Não, ele vai nossa, deixar de dívida pagar, pública que não tem dinheiro. A dívida estourando. pública estourando, a bolsa nem se fala. Cara, os juros então tá batendo o quê? 13%? 13%? 13 ou 14, né? 13 ou 14, né? Entendeu? A última vez, 13 ou 14. Aí quando você começa a falar sobre a economia, vem sempre uma pauta, uma questão, questão afirmativa, justamente para cobrir essas pautas que estão acontecendo. Porque, ó, aí vem o famoso docinho no ouvido, né? Qual que é o docinho no ouvido? Por exemplo, vamos taxar os super ricos. Eu vou perguntar, se também quiser responder, Júlio, tranquilo, né? Vamos taxar os super ricos. Vou dar a minha posição aqui, daí vocês dão a de vocês. Para mim, não tem condições de taxar super rico. Para mim não tem. Eu já passo aqui. Minha opinião, em cima do que eu leio, do que eu pesquiso, vamos lá. Taxar super rico, geralmente rico, tirando herdeiros, coisas do tipo, geralmente rico tem comércios, fábricas, coisas do tipo. A partir do momento que chegar a taxa nele, ele vai passar para baixo. Lógico. Entendeu? Ele vai passar para Com baixo. certeza. Então, a taxa vai cair na gente de qualquer forma. E tem um outro ponto, né? Como não é possível taxar super rico. Rico não opera com dinheiro em caixa. Não. Rico não, eu vou comprar, que nem pega um Elon Musk, que ele comprou o Twitter, certo? Vou comprar o Twitter. Ele não pegou 44 bilhões do bolso, Twitter. Não, ele fez uma operação com o imposto é lá embaixo. Vamos lá, ele tem uma Tesla, não sei quanto que tá avaliada a Tesla, vocês me corrijam aí. Mas vamos colocar um valor fictício. Ele tem uma Tesla da vida. A Tesla tá 200 bilhões o valor de mercado e que já está sendo administrado pelo banco. Sim. Ele chega nesse banco e fala, meu amigo, eu quero 44 bilhões emprestado. E eu deixo a minha Tesla aí de garantia. Qual banco não empresta? Sabe que tá lucro? Não, esse celular... perdão. Celular aqui vai. Celular 1.200. O Cláudio, o Júlio, eu quero 400 reais emprestado, mas eu vou deixar o meu celular de 1.200 como garantia. Você vai falar não? Lógico que não. Aí, é assim que rico trabalha. Mas só que vendem pra gente que o rico pegou 44 bilhões e comprou o Twitter. E que vamos taxar isso. Não tem como taxar. Não. Agora, voltando a pergunta para os dois. Vocês acreditam nessa história de taxar super rico ou é só um doce na orelha para poder taxar o pobre e fingir que tá taxando o andar de cima? Eu posso começar, Júlio? Não, você é entrevistado. Eu e meu irmão, a gente vindo para cá, nós estávamos falando justamente sobre isso. Uma das piores besteiras do pobre ou a pessoa que pensa assim é achar que o rico... Tô te ouvindo, tá? É achar que o rico ele não vai repassar, né? Os juros, vou taxar o super rico. Você acha que quem vai pagar essa taxação? Não é o rico. O rico ele repassa. Isso eu estou falando em termos de consumo, tá? Vamos trabalhar aqui com o consumo que é mais o pobre. Sim. Certo? Que é alimento, água, luz, telefone, que seja. Quando você taxa, você não está taxando o rico, você está taxando o pobre porque ele vai repassar. Os caras nunca ficam com prejuízo. Então sempre quando falar, não, vou taxar o super rico. Cara, esquece, ele está taxando você. Você só não percebe porque essa taxação vai ser dividida em milhares de pessoas. Essa que é a diferença. Mas quando você vai lá na conta, tá lá, 2, 5, 3 reais. Você tá pagando sem saber. Mas se fosse colocar tudo na sua conta, cara, é um dinheiro do caramba que o governo arrecada. Porque quando ele taxa, ele não taxa o rico. Ele toma de você para ir pro governo. Não é à toa que nós temos a maior arrecadação, pelo menos esse ano aqui, que tá na faixa de, quanto está? 10 bi. 10 bi. Uma pergunta, já entrando nessa linha aí, o horário tá acabando, né? Eu 21 quero minutos, entender qual é
a sua visão para a melhora econômica do país, para o desenvolvimento econômico do país? Primeiro, burocracia. A gente não dá para falar de economia sem burocracia, se não tirar burocracia. Às vezes as pessoas falam assim, pô, tá, vamos criar mais CNPJ. Fora que a esquerda ela complica mais ainda, né? Com a escala 6x1 e o caramba 4, acho que é ela que vai trabalhar, né? Tanto é que até o Galhaço foi lá nos Estados Unidos e ele falou que o cara estava fechando 10 minutos antes do McDonald's, né? Sim. É a taxa. Eu acho que o empresário, ele é assim, além da burocracia, a carga tributária desse cara é assim, absurda. O dono de empresa, de restaurante, ele falou pra mim, nego, vou falar um negócio pra você. Ele falou, eu falo pra você, eu pago muito pouco pro meu funcionário, porque eu pago muito pro governo, porque o governo não faz nada. Se tudo que eu pagasse pro governo, eu pagasse pra você, eu pagaria com gosto e você receberia quase o dobro do seu salário. Quase o dobro do seu salário. Então, se a pessoa vem com a mirabolante, olha, vamos fazer isso para a economia, enquanto não mexer na burocracia, esquece. Não adianta puxar número daqui, economia de lá, fazer o que o Paulo Guedes fez. Tirar a burocracia e abaixar os juros. Porque nós estamos chegando numa margem e dali, não tem mais, a gente não tem mais para onde subir. Nós chegamos num patamar que não tem mais para onde subir. Então, mexer na burocracia. Baixar juros, baixar mesmo, baixar juros e baixar também meios de consumo, produtos e consumos. E também, assim, não é só os juros do governo que está alto, a arrecadação do governo que está alta, mas os juros que colocaram em cima do alimento, bens e consumos, também que está muito alto. Eu acho que se baixar os juros e tirar a burocracia, a melhor forma mas não vai conseguir arrecadar para a saúde, não vai conseguir arrecadar. Mentira. Tem, dinheiro tem. O problema é que nós arrecadamos e distribuímos mal. Esse é que é o problema. Mas tem uma coisa também, né? Eu fiquei com uma dúvida aqui. Você é a favor, e aqui eu já quero até saber, inclusive, o quão alinhado você tá com o Flávio Bolsonaro, para eu saber se a resposta que você vai dar é parecida com o que ele pensa, e nós vamos poder entender isso, tá? Você é a favor de baixar os juros na marra, é isso? De chegar lá e mandar baixar e acabou? Cara, eu não sei assim se é baixar na marra. É que a gente chegou, é o que eu acabei de falar para você, a gente chegou num patamar que baixar os juros é necessário. Não tem como, não é baixar os juros quando você fala baixar os juros do Banco Central, não é isso. Eu acho que você tem que ser gradativamente pelo que o governo fez. Pelo que o PT fez, os juros vai ter que estar lá. Até porque o que é os juros? É uma carta de crédito. Certo? Quando você fala de juros, é uma carta de crédito. Tipo, eu consigo pedir emprestado, eu consigo emprestar para você, é isso que as pessoas não entendem. Eu consigo emprestar para você se eu continuar com esses juros aqui. Se eu colocar 5, eu não empresto mais nada. Então, os juros é o quê? É para garantir que... mesma coisa que a gente vai comprar um carro. Por que o juros do carro é alto? É a garantia que de primeiro, pelo menos uns 20 meses, eu vou ter esse dinheiro. Se ele não pagar do outro, eu consigo negociar. Tanto é que depois, quando bate 5 meses, o que o banco faz com você? Ele liga para você e fala o quê? Olha, se você me der tanto, a sua dívida acaba. Então, os juros, sinceramente, é para pedir empréstimo. O problema do governo atual hoje é justamente isso. É gastar acima dos juros. Então, não tem como baixar. Eu acho que o Flávio ele vai ter que fazer um trabalho... E aí é coisa dele, com o banco, com o economista que ele coloca lá, é baixar os juros gradativamente. Fazendo o quê? Burocracia. Tirando a burocracia. Você baixa os juros. Porque os juros maiores não fica com o empresário, fica com nós. Se você baixa os juros do empresário, automaticamente os juros para nós também abaixam. E você consegue baixar. Não. Mas por que você acha que tem os juros? Porque é para pagar o governo. Você tem 37 ministérios. Se o governo não consegue, se ele não arrecadar para poder sustentar esse ministério, se ele não arrumar um jeito de arrecadar, ele não consegue manter essa base. Você é a favor da redução? Sou a favor da redução de ministério, assim, bruscamente. Se for o caso, colocar um. Mas tem que reduzir. Juros, tem que acabar com a burocracia. Público, desculpa. Também. Funcionalismo público. Também. É o que a gente acabou das Zumbi dos Palmares. Tinha mais de 2.000 empregados lá. Eu tenho uma pergunta. O Milei, na Argentina... Eu acredito em que, inclusive, por conta da situação drástica da economia lá, a abordagem dele
foi a de você puxar o band-aid de uma vez, certo? Eu não sei dizer o quão próximo do Flávio Bolsonaro você é para dizer se esse é o plano também aqui. Não dá, porque se você comparar, primeiro nós temos que comparar tamanho de estado, tamanho de país. Nós temos que comparar a economia. Nós estamos aí na 10ª economia. Você puxar o Brasil band-aid de uma vez, você vai arrebentar. Até porque empresas também vão quebrar. Porque empresas pediram empréstimo em cima desses juros. Certo. Entendeu? Pediram em cima desses juros. Por isso que eu bato nessa tecla. É você tirar a burocracia. Tira a burocracia. Porque o que o Milei fez lá foi necessário. Porque não tinha o que fazer. Até porque ele não tinha mais dinheiro para dar. Ele tinha que praticamente tirou o band-aid, ele tinha que arrancar o braço junto. Vou precisar interromper vocês. Nós estamos com 15 minutinhos, tá? E fazer um convite, né? Todos nós aqui, vamos dar suas considerações finais. Júlio, Sim. deu? Beleza? Ótimo. A gente aproveitar esses 15 minutos, né? Sua câmera, aquela, né? Fique à vontade, tá? Pelo menos aí uns 5 minutinhos pra cada. Pode ser? Ah, pode ser. O Júlio e o Thiago Black. Pô, cara, Isso. prazer mesmo. Pessoal, eu quero aqui agradecer o Júlio, o Thiago Black, tá? Assim, é muito importante você conhecer o seu candidato. Eu costumo sempre falar para as pessoas, quando eu tenho um amigo, eu costumo pesquisar a vida dele, porque ele vai fazer parte da minha vida. Então, se você tem um candidato, pesquisa a vida dele. Vê qual é o projeto, vê o que ele quer de fato para o Brasil, pensa sempre em Brasil. Se ele tem projeto particular, se ele tem projeto partidário, se ele tem um projeto de Brasil. Eu coloquei o meu nome à disposição porque eu penso num projeto Brasil. Por mais que eu tenha o meu viés ideológico, sim, sou de direita, mas o maior projeto que eu tenho é um projeto Brasil, porque eu vou deixar um Brasil pro meu filho. Eu costumo dizer, se eu pensar em mim, eu estou sendo egoísta. Eu tenho mais 50 anos de vida. 50 anos de vida chutando alto. O que eu vou deixar para o meu filho? O que eu vou deixar para o Brasil? Está na hora de nós pensarmos no Brasil. E outra coisa que eu quero deixar aqui para você que é jovem, tá? Isso é coisa minha, tá? Não tem nada a ver com política. Às vezes na sua vida as pessoas falam que você erra sempre. E errar é humano, tá? Errar é humano. Agora, persistir no erro é burrice. E por que eu falo isso? Nós estamos vendo os jovens se perder. Eles não estão achando rumo, não estão achando meios, não estão achando saída. Por isso que eu fiz um projeto, está no papel, mas creio eu que, se Deus quiser, ele vai ser colocado em prática, que é você procurar ter o primeiro emprego, ter um curso profissionalizante, você ter opção de vida, você ter uma estrutura de vida, que é o que eu não tive lá atrás. Eu tive uma oportunidade, mas não tive essa estrutura que nós temos hoje, internet, livros, você conseguir pesquisar. E esses projetos é o que nós queremos colocar lá. O autismo. Pessoal, eu tenho um filho autista. Primeiro eu achava uma burrice, achava uma ignorância. E hoje o autismo ele faz parte da minha vida, por eu ter um filho autista. E nós trabalhamos com as pessoas que lidam com o autismo. E nós esquecemos dela. Inclusive, nós fizemos uma pesquisa onde a maioria do familiar que tem um filho autista são mães solteiras, que não têm recurso, não tem como lidar com o autismo e não acha suporte para poder fazer um tratamento psicológico, tratamento financeiro. Então nós queremos também que essas mães também venham ter a ciência de que você vai encontrar sim, né, um suporte, um ombro, para poder desabafar, ter tratamento, ter estrutura, porque eu sei o quanto é difícil você lidar com pessoas autistas. E parar de romantizar isso, sabe? O autismo é coisa séria. Tem pessoas que têm grau 2, grau 3, tem pessoas que têm autismo severo, que bate cabeça, morde, belisca e acaba, assim, prejudica demais a família. E muita gente trata como se fosse uma coisa romantizada. Como, olha, se Deus voltasse e perguntasse, você queria que seu filho tivesse autismo ou não? Não, ele com autismo é melhor. Quer dizer, cara, é assim, deixar de romantizar isso e fazer esses tratamentos. Criar pequenos centros onde as pessoas têm mais contato, inclusive pegar pessoas da periferia, que nós temos fonoaudióloga, nós temos psicólogo, nós temos psiquiatra, que pode trabalhar e fazer esse trabalho dentro da comunidade, que vai baratear muito o tratamento, que não é barato. Tá? Eu sou o Cláudio, sou o preto de direita, o meu número é 2217. Tamo junto. Abraço. Muito obrigado. Júlio,
Quer dar suas considerações? Eu quero Fica à vontade. agradecer, obrigado, Thiago, pela parceria, obrigado, Cláudio, parabéns. Eu fiquei positivamente surpreso, ok? Gostei da sua forma de falar, de se conduzir. Vamos ter mais oportunidades para você Sim. poder expressar. Eu acredito que vai ser muito legal nós marcarmos. Primeiro, a gente precisa marcar um debate entre você e outra pessoa. Sim. E eu acredito que uma outra oportunidade para você aprofundar mais assuntos específicos. Como foi a primeira vez, a gente está conhecendo e trazendo as informações aqui em geral, mas muito obrigado pela presença, estou positivamente surpreso. Obrigado. Para minha família, um beijo, amo vocês, minha esposa, minhas filhas, um beijão, um abração para os meus alunos queridos, amo muito vocês, vocês sabem disso. Thiago, esse trabalho aqui vai muito para frente também, não vou mandar beijo para você não, mas tenho certeza que esse nosso projeto vai ter muito sucesso, que o equilíbrio sempre, a gente, nas nossas conversas planejando tudo isso aqui, a conversa sempre vamos provisionar ou providenciar um entretenimento de qualidade, não é só bobeira, não é bobagem, esse tipo de coisa. A ideia é trazer informação de qualidade para as pessoas pensarem e ter o tempo de uso dela da internet de maneira que ela ganhe alguma coisa, que ela venha refletir com os assuntos que nós estamos trazendo aqui. Então, obrigado e bora para cima. Gente, só posso agradecer, né? Meu parceiro Júlio, você viu que Ó, o cara é bom. é bruto, né? É bruto. Te agradecer demais, Cláudio. Vou quase que repetir o que o Júlio falou aqui. Eu estou surpreso, porque assim, você vem de um perfil combativo, Sim. né? E aqui a gente teve uma aula. Não que seja falsidade, mas você tem um personagem, né? Que é com ele que você leva à frente de campanha, mas tem todo um conteúdo aí para poder nos mostrar e sim, vamos providenciar aí uma pessoa para ter esse embate de ideias, tá? Mas agradeço demais, tá bom? Agradeço o Júlio, né? Eu chamei ele esse projeto, eu fiquei meio assim, vou chamar como convidado. Aí ele vê, a gente bate um papo, se ele curtir, vamos. Mas aí ele já pegou, falou, não, convidado não, já vamos direto no negócio aí. Não, beleza, eu já tinha te chamado semana passada, ele falou, não, calma, dá 2 semanas aí, vamos pensar, vamos analisar, entendeu? E a ideia, né, entre mim e o Júlio aqui é isso, ele tem esse perfil, né, digamos, mais técnico, né, e eu sou mais o improviso, né, o ansioso. Então, vai, um complementa a ideia do outro, né? E ao público, gente, muito obrigado, tá? Daqui a pouco nós iremos postar em todas as nossas redes sociais, cada um com seus devidos cortes, né? E a intenção, repetindo o que o Júlio falou, é trazer algo de proveito, né? Não só um entretenimento vazio, entendeu? Que para falar fofoquinha todo mundo fala. Agora, trazer algo reflexivo para a sociedade, né? Colocar outras visões, né? Colocar um debate, às vezes é algo, um tabu, coisas do tipo. Então, a nossa intenção é essa, tá? E muito obrigado, e agradeço muito minha família, minha mãe, a namorada, meus filhos, né? Que sempre me apoiam nesses projetos, né? E o que eu posso dizer é isso, gente. Muito obrigado. Vocês, muito obrigado. Acreditem no projeto e não vamos deixar das marcas, né? Ô, marcas, a gente tá aqui, Se quiserem patrocinar. Tem espaço aqui pra gente colocar vocês e vai dar sucesso. Só uma observação. A gente falou muito sobre, né, o preto em si, né? Sim. Cara, isso é bacana, um projeto desse é bacana, porque dificilmente a gente vê pessoas negras trabalhando, fazendo um projeto desse. Isso assim, me anima muito. Porque dificilmente você vê pessoas, que nem vocês, de comunicação, fazendo um projeto que... pessoas negras, conversando, debatendo. Não estou falando que o projeto é só para negro. Mas foge do estereótipo. Foge do estereótipo pouco, né? que nós temos de podcast. Então, assim, cara, sucesso para vocês, arrebentaram. Eu só tenho a agradecer. Se falei alguma coisa... Peço perdão. Mas assim, cara, eu fiquei extremamente, como vocês ficaram surpresos, eu também fiquei extremamente surpreso, porque foi mais um bate-papo do que uma entrevista, né? Foi como se a gente tivesse numa resenha, isso é muito bom, isso é legal. Por isso que eu não gosto muito de caderno, não. Não, mas a intenção é essa, né? A gente trazer, né? Tanto porque se fosse ficar eu sozinho aqui, né? Eu ia ter uns assuntos mais técnicos? Iria, mas ia cair, às vezes, muito no improviso, na notícia do momento. Sim. Entendeu? O Júlio, com
50 anos comunicação de bilíngue e todo aquele currículo todo lado, ele falou, não, eu vou... Até ontem mesmo ele falou, cara, vamos abordar assim, assim. E foi a primeira ideia que eu tive, ele falou, não, já vamos melhorar isso aqui. E fugir desse estereótipo, né? De que, um negro vai num podcast. Assim, tudo bem, você quer usar o seu boné, sua corrente, beleza, tranquilo, não precisa ser só isso. Entendeu? Não precisa ser o negro só falando da música, não precisa ser o negro só falando do sofrimento. Vamos colocar os outros assuntos, saber da necessidade, entendeu? Mas o que a gente pode fazer para resolver? Né? Nesse ponto, eu posso até falar assim que eu trabalho em um ambiente onde os meus clientes, eles são muito alto padrão, muito. E dado a organização socioeconômica do país, a minoria é de negros. Sim. Mas a minha experiência ao mesmo tempo é a de que não é que o racismo não exista, mas ele é pouquíssimo prevalente. Eu nunca tive qualquer tipo de problema com esses meus clientes, entendeu? Inflado, né? Ele é inflado para dar a massa de manobra, né? É o que a gente fala do Thomas Sowell, né? Que nem ketchup, ele cabe em todo lugar. Né? Você vai colocando racismo em tudo. E eu sinceramente, eu não vejo. Eu cozinhei para pessoa, Alphaville, então, nem se fala. Né? Eu cozinhei na casa das pessoas que têm um poder aquisitivo e sempre fui tratado bem. Bem. Levar de Mercedes em casa, né? Sim. Mercedes blindada em casa. O dono. Ah, não, vou te levar em casa. Então, assim, eu não vejo tudo isso. Por isso que eu falo, é um pouco difícil a gente falar sobre esse assunto. E esse ambiente é isso, para que os próximos convidados entendam que a gente não está aqui com viés, né? Nós não estamos aqui para apontar o dedo numa situação. Lógico, se o convidado vir, né, com um determinado ponto em específico, nós vamos tratar aquele ponto. Se o convidado quiser subir o tom, dependendo da situação, a gente vai subir o tom também. Entendeu? Não o Thiago é bem combativo. Entendeu? Mas agora, se o convidado falar, não, vamos ter um papo produtivo, que é a nossa intenção, vamos de papo produtivo, que a gente poderia pegar aqui e só falar do trânsito, não sei o que, só aqueles assuntinhos. Né? Eu ia responder todos. Sim, mas vai ficar aquela muito coisa, chato, entendeu? Muito gessado, claro. Tem que ter projeto futuro, porque assim, independentemente, né, você sendo eleito, você vai ter que lidar com preto, com branco, com esquerdo, com direito, todo mundo. Falou. O projeto social em si, ele abrange todas as correntes ideológicas, filosóficas, todo quanto é tipo de pessoas. Né? Então, esse papo eu achei interessante. Foi isso. Bom. Porque o convidado que vir aqui, que sentar ali, ou junto com o Cláudio, ou no lugar dele, né, ele será bem recebido. Entendeu? Terá educação de ambos os lados. Né? Se eu falar alguma coisa demais, o Júlio. Chegou. Entendeu? Né? Será bem recebido, terá papo produtivo, o convidado vai sair daqui com uma experiência boa, né? Que nós podemos aprender com ele e ele aprender com a gente também, pô. Sim, claro. Entendeu? Aprendi muito aqui hoje. Certo? Então, a nossa intenção é essa. E, gente, agradeço demais. Se quiserem falar mais alguma coisa, ainda tem uns minutinhos, mas eu agradeço todos vocês. Muito lembrando, deputado federal, 2217, preto de direita. Por sinal, olha só que interessante, é rapidinho, né? No PL, o único preto deputado federal sou eu. Ah, é? O único. Foi pela Cotas? Eu acho que foi, eu acho que ele não, só tem ele só. Eu acho que só foi eu, viu? Só tem eu só. Pode rir. Mas eu tenho certeza que se tivesse alguém de esquerda aqui, essa pessoa diria que isso é um sinal de que o Brasil é um país racista. Sim. Por sinal, até aquele vídeo do Nicolas, quando ele lançou, quando ele saiu, ele ficou um tempo fora do Instagram, depois ele voltou com tudo, que ele fez aquela propaganda que ele coloca um moleque negro correndo, pegando o celular, pegou só para tomar uma cervejinha. Muita gente criticou, e eu vou falar para você assim, 10% tinha razão, porque estereótipo que colocaram no negro, você não vai, ele mesmo falou, né, quando você vê um médico e vê um ladrão, qual é o estereótipo? Sim. O próprio Nicolas falou, né, então assim, é isso que nós temos que mudar, isso de fato é. Não que eu concordo com a esquerda, não tem nada a ver com racismo estrutural, não. Mas é um assunto você que tem dá pra gente... pontos a serem pautados. A serem pautados, sim. Não é uma coisa assim, orgânica, gigantesca. Não, você tem uns pontos a serem corrigidos.
Que é o Como que eu sempre tento falar. Como Não, o prefeito de Sorocaba também, ter feito aquele vídeo, o cara roubando o celular, cortou o braço, não, uma pessoa... aquilo ali já foi ridículo. Então, mas é isso que... Você viu o caso do prefeito não de vi. Sorocaba? Não, Não, não viu? Tem Não. um minutinho, dá pra falar. O prefeito de Sorocaba, ele foi fazer um vídeo próximo do Nicolas, né? De um assaltante, né? Esse assaltante era negro. Aí ele passou, pegou ali o celular e cortou o braço desse assaltante. E o braço que caiu era um braço de um manequim preto cor. Aí eu falei, não, você não fez Não, isso. tem coisa que... Não, aí ele foi expulso, não foi? Não foi não. Foi processado, mas... Foi processado, mas não chegou a ser expulso, Não. né? Ele tava com poucos recursos para efeitos especiais, aí pegou um Não braço de fizesse manequim. nada. Não fizesse nada. Né? Já tava o preto assaltando. Aí quando corta o braço do preto, o que me cai é um braço Um boneco. preto. Quer dizer, Cor. foi tudo pensado, Ah, não foi não. uma coisa... Entendeu? Aí É cavou complicado. a cova. É e- pior do que a candidata a deputada lá que Não, deu tapa no entregador. Não, Entendeu? que é crente, né? Que dizia que... Pastora. Ó, é do PL, cara. Vocês colocaram ela pra fora, né? Porque, não, acho que ela tá fora, ela tá aí de Minas. Entendeu? Ela é de... Não, mas então, tem coisa do... Tem que nem o deputado do PL que falou que ia acabar com a cultura de África nas escolas. Eu discordei totalmente, cara. Então, Tem coisas que nem tudo eu concordo, não. Eu sou livre pra falar o que eu achar melhor. tranquilo, Cláudio. Meu amigo, Tamo junto. agradeço. Tudo de Rapaz, bom. mais vezes. Foi um Parabéns, prazer Cláudio. enorme. Eu, assim, fiquei surpreso. Vamos Fiquei- trazer um aí. próxima. Vamos trazer um aí. Vamos- Valeu. vamos- Opa, muito obrigado.